Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Tipe. Cara, hoje eu tô aqui com um frio na barriga, porque como é apresentar um apresentador profissional, minha gente? Se você é millennial, você vai ter tanta memória legal desse cara que eu nem vou introduzir aqui, eu vou deixar ele falar. Roda a vinheta pra gente começar. Felipe Solari, cara, tô com um friozinho na barriga aqui, como eu falei, que meu Deus do céu, cara, cresci, né? Passei ali um tempo assistindo você, acho que a gente tem a mesma idade, né? Mas acho que a gente era meio pré-adulto, assim, não sei, no auge ali, né, da MTV, é isso? Total. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, legal da gente bater esse papo, assim, realmente sinto aí que fiz parte de uma geração, realmente, através da MTV, foram muitos anos lá, eu fiquei 6 anos na MTV, entrei em 2005, então, assim, né, 15 anos atrás, e realmente eu acho que marcou mesmo, marcou uma geração, engraçado porque realmente marcou uma geração até um certo ponto e depois já não marcou mais, né? Porque a gente vê tanta gente que não conheceu, que não teve o contato com a MTV e às vezes a gente tenta até explicar o que foi a MTV, qual foi a importância da MTV, a falta que ela faz hoje em dia. Mas acho que Perfeito. no nosso papo hoje aqui, a gente também vai conseguir entender bem essa transição entre a MTV e os dias de hoje, assim, como essas duas plataformas se conversam muito, assim, com certeza. Não, é absurdo, assim, né? Porque é muito legal a gente ter conversado um pouquinho antes aqui da gravação, né? Você falou 2005. 2005 foi um ano que praticamente foi o ano que eu também coloquei o meu pé, né, no universo dos videoclipes, né? E talvez aí eu tenha tido um entendimento de fato, como você falou, da importância cultural, da relevância da MTV. Imagina, você ter um clipe teu mostrado no MTV, você tá lá concorrendo a um VMB, cara, o que que era o VMB, né? Assim, como É, isso faz é. falta hoje, né? O VMB era legal para quem assistia e muito provavelmente mais legal para quem tava lá, assim, Nossa, né? Realmente momentos épicos, era o grande ano novo da MTV, exato. todo mundo se jogava e eu lembro do dia seguinte, a gente chegando na emissora, tendo que botar os programas ao vivo no ar, metade da equipe faltando e tal, tava todo mundo destruído da noite anterior e tal. Mas enfim, assim, realmente muito legal a MTV, através dos clipes também, através dos VJs e de todo o posicionamento que a gente tinha ali, ela moldou o caráter de muita gente, assim, eu acho que a MTV sempre teve essa função de apresentar para o público pessoas legais, assim, ela realmente tinha uma curadoria que a gente se forçava e se esforçava muito para fazer, para apresentar gente que tivesse algo a dizer, se fosse ela do gênero musical que fosse, entendeu? A MTV era muito roqueira, era muita coisa, prezava muita coisa da qualidade do som e tal, mas tinha espaço para muita gente, né, considerada não top, assim, enfim. Mas se a pessoa fosse interessante, a MTV ia lá e abria as portas. Então tinha tudo quanto era VJ também. Hoje em dia a gente vê tantas causas sendo gritadas e combatidas, e a MTV já falava sobre tudo isso anos e anos e anos lá atrás, e você vê, a MTV acabou, e hoje em dia, por mais que a gente passe por um momento tão quente de posicionamentos e tal, tem tanta emissora que passa batido, ou sei lá, se tá alguma emissora musical aí, o TVZ lá, aquele próprio MTV atual, não tem uma mensagem pro jovem, não tem sabe, desliga a TV e vai ler o Não, livro, eu, ou eu ia saia do teu falar celular e vai ler o essa livro, né? frase, cara. Eu ia falar exatamente essa frase, que é uma frase que ainda perdura na minha cabeça, né? Eu Total. lembro Não, assim e que hoje em dia mereceria ter desligue o celular, né? Saia do Instagram e vá ler um uhum, livro, né? totalmente, não, assim, é uma frase realmente que era transgressora, né? Você fala, cara, os caras então querem perder audiência em prol de algo maior, né? Que coisa louca, né? Assim, que Pois coisa é. louca. Essa foi a grande. A gente vai falar de transição, mas essa foi a grande diferença que eu senti quando eu saio da MTV, que era uma emissora que não se preocupava com Ibope, Uhum. por isso podia fazer uma campanha tipo essa, para uma Record, por exemplo.
que é a emissora que eu saí, da MTV direto para Record, aonde nunca, imagina, a Record pararia a programação e falaria para sua audiência: sai daqui, meu, vai lá ficar mais culto, né? Sei lá. Então, tipo assim, realmente ver todos esses universos e essas diferenças vão te ensinando muito e vão e todo mundo tem seu lugar e todo mundo tem o seu espaço, um é um, outro é outro, mas é importante a gente saber quem é quem, né? Não, assim, né? Eu imagino que deve. Cara, para você, na época 2005, a gente tem a mesma idade, eu não lembro quantos anos eu tinha em 2005, minha gente, mas talvez 20 e 25, pouquinhos 20, anos. 20, 23 anos. K 23. Eu Eu tinha ia 23, falar se é isso mesmo, só que eu tava fazendo as contas aqui, cara, o que eu tava fazendo com 23 anos já era uma coisa muito louca, né? Assim, então vocês estavam lá, você e o Vasco no Chapo Coco, eu sei que tem vários outros programas, tem o Cine MTV, né? Mas, cara, era uma puta responsa, né? Enquanto meio que, sei lá, vocês pareciam ali estar Se se divertindo. divertindo e testando Sim. muita coisa também, né? Testando muita linguagem, né? Eu acho que realmente quando eu entrei muito jovem, né? Eu era muito novo quando eu entrei na MTV, assim, então tinha muito deslumbre ali envolvido também, porque, poxa, eu tinha conseguido chegar na MTV, que era um lugar que eu sempre quis chegar. Eu morei durante anos a 2 quarteirões da MTV, eu morava na Rua Diana. Então eu Uhum. frequentava a Padaria Real, que é a padaria famosa que ficava do lado da MTV. Então se você passasse uma tarde na Real, você via o Mion, o Thunderbird, o Edgar, aí você via algum músico passando porque ia dar entrevista ali, não sei o quê, ou se você soubesse que a banda tal ia estar no Disque MTV no dia seguinte, puta, eu ia pra padaria, ficava na padoca e vendo eles passarem, não sei o que, tanto que tem uma história clássica que eu vi o Mion, eu fui pra Real pra ver o Mion, porque eu era muito fã do Mion. E aí eu vi o Mion passando, eu tava com uma namorada na época, e eu fui ali atrás dele, Mion, eu fui só pra pegar um autógrafo do Mion, e realmente eu peguei esse autógrafo do Mion, então a história é um clássico. Anos depois a gente viria trabalhar junto, dividir um monte de coisa juntos e tal, né? Mas quando eu entro na MTV, eu não entro pra ser VJ, né? Eu entro pra ser produtor. Eu vou pra MTV pra ser assistente de direção do Mion. Assistente de direção do novo programa do Mion. Então, fui ser assistente de direção do Yeye Marcondes, que era o diretor desse programa na época. Eu já tinha conhecido o Mion lá atrás, quando eu fui... Eu vou começar... Posso começar do começo? Então, Pode. assim, a gente organiza a Vamos lá, jornada. mais do começo, então. Assim, você Vamos. saiu da escola e aí? O que você queria fazer? Você já sabia que você queria trabalhar com entretenimento? O que você sentia? Meu pai é diretor de publicidade, meu pai sempre dirigiu comerciais. Então eu cresci em estúdios e com várias regrinhas de estúdio, que meu pai sempre me ensinou como se comportar dentro de um estúdio. Então, ó, nunca senta na cadeira do diretor, nunca senta ali naquelas cadeiras principais do lado do VTzinho, pega uma 3 tabela, vai lá pro cantinho, fica ali, fica com o pessoal da técnica, na hora de almoçar não senta na mesa da galera da direção, enfim. Então, assim, cresci aí. E cresci olhando pra frente da câmera, cresci olhando os atores que iam lá atuar nos comerciais e tava lá, nossa, eu quero ser isso. Eu quero estar na frente da câmera. E fui meio tentando me guiar para esse lado. Porém, quem quer estar na frente da câmera, não existe uma lógica. E não existe até hoje uma lógica. Você quer ser, principalmente para você ser apresentador. Para você ser ator, ainda vai lá. Você vai fazer o curso aqui da Fátima Toledo, depois você faz uma faculdade de artes cênicas e você se encaminha e tal. Para o apresentador, não existe uma faculdade que se diz, não, aqui, ó, você vai fazer essa aqui, aí é o teu caminho como apresentador. Então, analisando isso, eu vi que a faculdade de rádio e TV seria o mais próximo para quem quer ser um apresentador, certo? Mas também fui percebendo no meio desse caminho que era melhor eu também me preparar para a parte técnica, porque se não desse certo como apresentador, que era algo muito plausível, eu tentaria trabalhar como diretor, que é algo que eu gosto também e tal, e faria a minha caminhada no sentido de ser um diretor. Ok. Fiz cursos e cursos e cursos, fazia testes e testes e testes, tanto que meu apelido entre o Mion, essa galera me chama de Patitas, porque eu fiz um comercial de Patitas Perdigão muitos anos atrás, lá no comecinho e tal. Então fazia muito comercial, era meio ator, assim. Sim. Né? E aí fui para a faculdade de rádio e TV e comecei a fazer a faculdade de rádio e TV e falei, aqui eu vou ficar, aqui eu vou me encaminhar.
Até que quando eu estava no terceiro ano, pintou uma oportunidade de uma série de entrevistas no RH da Band. Tá? O RH da Band. E lá fui eu para a Bandeirantes, emissora, fazer esses testes de RH. E aí fez processo 1, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Aí eu lembro que eu fui passando, mas eles jamais revelaram qual era o programa. Eu estava indo lá para trabalhar na Band, porque eu precisava de um trabalho na televisão. E fui passando. Até que no último dia, a dinâmica, e essa história é um clássico, a dinâmica era, sobraram 4 pessoas, os 4 que foram passando pelas etapas, e aí a missão era, escreva uma redação sobre seu ídolo. E eu escrevi sobre o Al Pacino. Eu escrevi uma redação sobre o Al Pacino. E eu passei. Acabou que eu passei nessa seleção. E quando eu passei, me ligaram e falaram, você está aprovado. O programa que você vai trabalhar é o programa Descontrole, o programa do Marcos Mion, na Bandeirantes. Aí eu, não acredito. Vou trabalhar com o Mion. Nossa, eu lembro que esse dia foi assim, foi uma loucura. Assim, foi uma loucura. Eu fiquei, nossa... E realmente esse é o dia que muito provavelmente tenha mudado minha vida mesmo, tenha mudado minha carreira, porque foi a partir desse momento, anos e anos de processo, mas que as coisas foram acontecendo a partir dessa fagulha, a partir desse momentum, que todo mundo tem um momentum, todo mundo tem ali um negócio que anos depois você vai olhar para trás e vai falar, nossa, aquele foi o dia que realmente minha vida mudou e tal. E aí eu vou para a Band e viro operador de TP, né, de teleprompter, do teleprompter. E fico durante anos fazendo teleprompter para o Mion, ao vivo, diariamente, ao vivo, no palco, com contato visual ali com o Mion, fazendo o TP dele, ou seja, passando texto para ele. E eu digo até hoje que essa foi minha maior escola como apresentador, porque eu via o Mion sair do texto e fazer uma bagunça com o pessoal na plateia e não sei o que, quando ele volta para frente da câmera, ele volta perfeitamente para a continuidade do texto, assim... Gênio, ligeiro, ao vivo e tal. E eu, uau, olha esse cara, não sei o quê. Beleza, o programa acaba. É todo mundo remanejado dentro da Band. E aí eu acho legal falar isso, que a gente tá falando de transição, de carreiras e tal. Aí a gente é remanejado. E eu lembro muito claramente que me mandaram para ser estagiário da Márcia Goldschmidt, que era o programa Casos de Família. Sim. Que era um programa tenso. Qual foi esse ano? Só por curiosidade. Olha, eu entro na Band, tipo, 2002. Isso aí era 2003, 2004. Perfeito. 2003, 2004. No auge, esse programa tava no auge. Nossa, e era treta e não sei o que. Todo mundo falava que era tudo armado, que os casos eram armados, não sei o que. Enfim, eu virei ali, como estagiário, eu fazia a triagem dos casos. Eu era responsável por fazer a triagem dos casos. Então eu lembro que eu sentava numa mesa na Band que tinha 5 telefones, com 5 dials diferentes, com 5 números diferentes. E eu tinha uma fichinha onde eu passava o dia inteiro atendendo as pessoas, contando. Porque, para participar do Casos de Família era só tragédia. Ninguém participava do Casos de Família se estivesse tudo bem. Só participava do Caso de Família se estivesse tudo muito mal. Então, foda. Então eu passava o dia inteiro ouvindo tragédias e selecionando as tragédias que pareciam melhores e mais críveis, mais reais, porque eles também me diziam, tem muita gente que vai ligar aí e você vai perceber que o cara quer participar do programa e tá inventando uma história, sabe, caótica e tal, não cai nesse conto, seleciona pra gente os melhores casos e traz pra produção que a gente vai selecionar. Beleza. E assim eu fiquei exatos 15 dias. 15 dias. Até que chegou um dia, tava um dia cinza e frio como está o de hoje, e eu falei, que eu tô fazendo aqui? Porque eu não era bem tratado, assim, não que eu fosse maltratado, mas eu não era um clima receptivo, é um tipo de programa, eu não gosto de trabalhar nessa época quando eu tava em cargos de estagiário, de produtor, é dureza porque muitas vezes o apresentador ele não tem o preparo para aceitar uma equipe inteira e dialogar com a equipe inteira e saber o nome de uma equipe inteira, sabe? E eu não me conformo trabalhar em uma produção onde o chefe dessa produção não saiba o meu nome. Mas esses caras não tem, pelo menos não tinham, acho que agora mudou, né? Essa coisa da liderança, né? Do treino da liderança, né? Assim. E também um exercício de humildade também, né? De você
de você tratar realmente todo mundo de uma maneira igual e tal. Realmente, talvez aí fosse, como você disse, uma fase da TV muito... Enfim, as redes sociais ainda não tinham essa força, nem existia rede social, na verdade, nem existia. Não, o que E tem então, assim... de apresentador abusivo, né? Acho que o Me Too, né, é o grande marco aí dessa, talvez do fim dessa era, né? E aí, na época, o Rodrigo Branco era diretor, o Rodrigo Branco era diretor dessa mesma equipe, com a Márcia Goldschmidt. Então, não foi um momento, assim, muito, muito receptivo para mim. E eu pedi, falei na Band, olha, Band, desculpa, não, aqui não vai dar, não, né, não vim trabalhar aqui nesse programa, vim para outro, o programa deixou de existir, porque o descontrole acaba, em algum momento ali o descontrole acaba, cada um vai pro seu canto. E aí, depois eles vão me colocam no Otávio Mesquita, em um programa chamado Claquete. Eu fico lá por mais um tempinho, assim, aí não resisto e peço as contas. Vou embora da Band, tá? E assim foi muito parecido nos meus processos. Em alguns momentos, eu pedi as contas, realmente. Assim, eu via que tinha dado o que tinha que dar, pedia as contas, mergulhava num limbo, porque dificilmente eu pedia as contas tendo algo para fazer logo na sequência. Então, assim, quando eu saio dali, eu começo a procurar produtoras e vou trabalhar na Mixer, que é uma produtora aqui de São Paulo, a Mixer. Muito legal, muito famosa. Eu peguei um processo de estágio de 6 meses que você passava por 6 etapas dentro da Mixer. Legal. Muito legal. Um mês como editor, um mês trabalhando com Casas Bahia, Ponto Frio, que eles faziam varejo, comerciais de varejo. Depois um mês trabalhando com a parte de produção de documentários. Enfim, muito legal. E ali, muito provavelmente, eu ficaria. E ali é onde eu tinha decidido, vou ficar aqui, vou amarrar meu burro aqui, vou fazer o processo de estágio e vou ficar aqui direto e tal. Quando eu tô terminando o processo de estágio, o Mion me liga. E ele fala, mano, tô indo pra MTV, tô voltando pra MTV, né? Porque ele tinha, lá atrás, antes dele ir pra Band, ele era da MTV, ele vai pra Band e tal, ele sai da Band, fica num limbo também, tenta se reencaixar, não consegue e tal, e consegue voltar pra MTV de uma maneira heróica, porque a MTV ele tinha saído de lá brigado, meio persona não grata e tal. E ele consegue, o Mion é um cara muito, sabe negociar muito bem, sabe conversar muito bem e tal, ele volta. E quando ele volta, ele fala, mano, vem ser meu assistente de direção. E eu fiz, uau, não tô acreditando, olha que vida louca, né? Por causa lá da Band, anos depois, a gente meio tinha perdido o contato e tal, anos depois ele vai pra lá e fala, não, quero que você venha comigo. E fui. E quando caio lá, era um projeto onde não existia ainda. Esse projeto não existia. Precisamos criar o novo programa do Mion. Ponto. Quando eu chego ali e sento na sala pela primeira vez da reunião, estamos eu, Mion, e aí Marconde, que era o diretor, e eu ia ser assistente dele. Lema, que é o Alessandro Mello, que é o grande responsável por nós virarmos VJs, é o Alessandro Mello Lema. E o André Vasco, que era o estagiário dessa produção. Então, quando eu chego ali, é o André, Felipe, André, e aí, mano, beleza? Então, vamos começar a fazer as reuniões? Vamos. E as reuniões começam a virar, que a gente descobre que que tinha tudo a ver. E as reuniões começam a virar uma bagunça, e as reuniões são muito engraçadas, a gente se diverte, o que vai ser o novo programa, blá, blá, blá. É que a química instantânea, né? Aquela química plena. De equipe instantânea, né? Exato. E aí, né, você só o Mion na frente da câmera, o programa era do Mion. Até que um dia, nessas reuniões, o Alessandro Mello, o Lema, vira e fala assim, vocês querem saber o que vai ser o novo programa do Mion? O que vai ser o novo programa? Vai ser vocês 3 na frente da câmera, zoando e fazendo o que vocês fazem aqui. E não quero nem saber. Foda-se. Como assim? Vamos criar. Aí a gente começa. Não, então beleza, vocês topariam? Topariam. O que a gente faz? Vamos criar uma sitcom, que é a sitcom chamada Denadas, que foi o programa que a gente faz antes mesmo de virar VJ. Ou seja, eu passei um ano atuando na MTV. Não sei se você lembra desse programa Denadas. Era uma república, era uma sitcom, era um quarto de república onde moravam 3 estudantes, Mion, Solar e Vasco. E ali a gente dividia o AP, o Mion pagava mais porque ele era apresentador da MTV, tinha toda essa brincadeira com a realidade e tal. Então ele bancava os estudantes, que era eu e o Vasco. Enfim, era muito engraçado, muito divertido. Chamava Denadas, T-H-E-D Nadas. Denadas. E aí assim a gente fica um ano. E a gente era produtor do Denadas, a gente era editor do Denadas, eu e o Vasco. A gente editava, a gente fazia os testes de VT para aprovar os atores,
A gente ajudava a escrever o roteiro com o Blecher, esqueci, é Blecher, o sobrenome dele era Blecher, Rafael Blecher. E então assim a gente fica nesse ano atuando, mas ganhando o salário de estagiário Não, mas mas meu, né, tipo, vocês tiveram que desenvolver o assim, não tem espaço para frase esse não é o meu trabalho, né? É tipo, se vira aí, não não. tem braço curtismo, né? Não, É não. um Não, ponto. não, e lá assim, meu, você tinha, se você não soubesse, você ia lá, meu, perguntava pra alguém e fazia o seu rolê, assim, sabe? Você tinha que saber, tinha que se virar. Quantas coisas que a gente não fez lá sem saber, sabe? E fez mesmo assim e tal. Era realmente um lugar de uma experimentação muito maluca, Aham. a tal ponto de jogar dois estagiários pra atuarem com um cara do tamanho do Mion, assim, entendeu? Aham. Uhum. Então era muito experimental. Que legal. Não, isso eu acho assim, né? Isso na prática, né? A gente vê no comportamento das startups, né? Assim, das startups raiz mesmo, né? É assim que a banda toca, né? Não tem Exato. uma pessoa para cada função, não. Puta, a gente precisa crescer, precisa fazer, precisa acontecer, vamos embora, né? Exato, eu acho que você tá jogando ali com a equipe realmente, assim, você tá jogando em todas as funções, não tem, você tá pelo projeto, entendeu? Isso eu acho que é algo que a gente tem dessa nossa escola de vestir a camisa, de estar pelo projeto mesmo. Acabei até trabalhando em outros projetos com outras gerações e o rolê, ele realmente toca de uma maneira diferente E um mesmo. sangue de produção, né, Felipe? Assim, se tem um trampo que eu admiro é a galera de produça, assim, É, né? É uma é, musculatura que eu acho foda, é uma musculatura que eu tento desenvolver em mim o tempo inteiro, porque assim, cara, se você é produtor, você se vira em qualquer rolê, seja numa é. viagem, seja num job difícil, seja numa situação crítica, né? O músculo de produtor é foda. E é muito mais o que acontece, esses projetos de entretenimento é muito mais o que acontece fora durante essa produção do que na gravação, do que na frente da câmera, do que aquele produto final, entendeu? A gente aprende que o produto final é a cerejinha do bolo, é uma parte, o que vale para você conseguir realizar o processo mesmo desse nosso meio é isso que você fala, é a produção, é a mão na massa, é você se ferrando, virando a madrugada, editando horas e horas e horas e horas e horas. Então tem que gostar. Acima de tudo, esse é um meio, em qualquer meio, você tem que gostar. Porque você gostando, meu, os perrengues você passa de uma maneira mais ok, assim, E a sabe? coisa que eu acho que a galera nem para e pensa, né? Mas assim, é desde ligar para a avó do amigo para pedir um figurino, né? Esse tipo de coisa, cara, Isso, é a coisa mais isso. comum. E mesmo em É. produção grande, a gente não está falando só de programa sem verba, não. A gente está falando de grandes produções que o rolê é esse, Não, né? e a gente tem assim, por exemplo, isso era muito claro, lá no Denadas eu levei muita coisa, inclusive eu até tenho uma questão com meu pai até hoje, porque eu perdi um item de decoração dele, que ele até hoje quer me matar, porque eu levei lá pro Denadas e ficou, e o programa acabou, e aí a produção levou, e quando eu pedi já não tava mais, enfim. Mas Cara, assim, só pra sentir como era realmente na MTV, por muitas vezes vocês viram coisas que eram minhas, roupa, itens e sabe? E às vezes nem era para eu aparecer com aquele item, era para uma outra pessoa aparecer, mas realmente a gente tinha a MTV é uma emissora onde muitos apresentadores eram da Produça. Ó, Marina Persson era produção, Penélope era produção, Thunderbird era produção, eu, Vasco, todas essas pessoas estavam trabalhando na MTV e alguém lá na MTV falou: pô, essa pessoa é legal, meu, joga ele na frente das câmeras. João Gordo era estagiário da Astrid. João Gordo não era apresentador cara, da MTV, João Gordo era cara, estagiário da Astrid, é. E a cara. Astrid olhou pro Gordo e falou: quer saber, meu, você é um cara diferentão. Meu, você devia virar aqui VJ, não sei o que, não sei o que. Então a MTV sempre permitiu isso, sabe? Por isso que eu acho que o VJ da MTV tinha muita coisa do YouTuber de hoje em dia, assim, Com certeza. sabe? Porque cabia todo mundo, a gente tinha o Taíde, a gente tinha o João Gordo, a gente tinha a Penélope, a gente teve, né, o PC Siqueira em seu momento também, que era uma figura estranha, diferente. Então a MTV sempre teve essa coisa de vai lá, a gente dá o Rafael Losso, que era uma figura diferente também e tal, né, para os padrões televisivos assim. Não Então era a só MTV gente sempre teve essa. bonitinha, arrumadinha, maquiadinha, né? As meninas eram super descoladas, era saião, botão, né? Era
outro estilo, assim. Eu lembro que se E aí você vê só, desculpa te interromper, você Imagina. vê a gente em junho de 2020, algumas empresas começando a tirar as modelos magras e loiras bonitas da frente para começar a colocar pessoas mais do dia a dia, né? Ou seja, ser humano, certo? Sim, Ora, em 2020, 15 anos depois, entendeu? sim. Então, assim, realmente, quando eu olho a MTV, eu falo, uau, era muito disruptivo. Era série falando sobre AIDS, era texto falando sobre homossexualismo, sobre homofobia, sobre... Era, meu, muito à frente, entendeu? Era muito disruptivo, assim, era muito cabeça aberta, sabe? Então era muito necessária, acima de tudo. Não, e assim, né, de novo, formou as referências da geração, né? Porque Uhum. essa coisa das meninas, eu lembro que a gente, se você for pegar minha época de adolescência, assim, que eu acredito que seja correspondente à sua, mano, a gente vivia um rolê da americanização, né? De tipo, a Total. galera querer comprar camiseta usando bandeira dos Estados Unidos e aquele modelinho da menina padrão e tal. E a MTV era totalmente o inverso disso, né? Era o inverso do que uma classe média queria consumir, né? E aí os Exato. adolescentes meio piravam, né? Assim, cara, isso é legal. O que é legal, né? No fim das contas. E formou Era um referência. ditador de tendências, assim, realmente. Era muito. E era muito conectado com toda essa movimentação dos anos 90 da música, que era muito rica, realmente. Você tinha muita personalidade, muita gente diferente, as bandas eram todas diferentes. Os vocalistas, sei que. Hoje em dia tem uma padronização, fato, porque tá todo mundo mais ou menos bebendo da mesma fonte por causa dessas redes sociais aqui. Igualou um pouco, então quem acha que está fazendo grandes pesquisas, no fim está mais ou menos fazendo a mesma pesquisa que os outros. Então acho que lá atrás você tinha movimentos mais isolados, aí tinha o grunge lá em Seattle, e aí lá acontecia uma movimentação que quando explodia para o mundo você falava, meu, o que são esses caras, velho, não sei o quê. Né? Então assim, a gente viveu realmente toda essa movimentação, só que a gente fazia humor lá, né? Eu, Vasco, Mion, a gente era, né? E tinha a galera da música e tinha a galera mais do humor, mais descontraída e tal. E aí a gente fica no Denadas, a gente faz um ano de Denadas. Quando o ano acaba, a MTV chega para eu e para o Vasco e fala, olha, vocês querem fazer os testes de VJ? Porque no final do ano sempre tinha os testes de VJ, a MTV ia atrás de novos VJs. E aí eles falaram, vocês querem fazer? Pô, vocês ficaram aí um ano no Denadas, atuando aí e tal. Querem fazer o teste? A gente, pô, lógico, obviamente. Tá. Vamos lá fazer o teste e passamos. Eu lembro claramente desse dia, eu e o Vasco sentados na padaria, esperando que a gente sabia que a reunião tava rolando, no nono andar, e a resposta ia sair, babá. Caraca! Muito, nossa, esse dia foi muito, muito louco, até hoje eu lembro. E aí rolou a resposta, passaram, vocês vão ser VJs ano que vem, vocês vão ter um programa chamado Chapa Coco, e aí, então aí a gente sai do programa do Mion, colocam eu e o Vasco como uma dupla de VJs, e a gente vai fazer o Chapa Coco, que fica um ano, que era um programa muito louco, ao vivo, diário, ou seja, eu tinha 23 anos, eu tava todo dia na MTV, ao vivo, e tinha 2 exibições, era muito louco isso. Ele era das 4 às 5h30, aí das 5h30 às 7 ficava um jornal, a gente entrava de novo depois no ar das 7 às 8. Assim, a gente ficava 2h30 no ar por dia, durante um ano. Tipo, foi muito, muito louco, muito puxado, uma super exposição, babá. E assim é esse começo de MTV, assim, essa transição onde eu começo a sair daquele medo que eu tinha de, putz, será que a carreira vai caminhar? Será que eu vou conseguir ficar nesse rolê e tal? Pra, opa, tô virando VJ, tô virando apresentador, e agora como é que eu faço e tal, né? E esse foi o começo dessa caminhada como apresentador, que foi maturidade atrás de maturidade, eu fui crescendo, fui amadurecendo, sabe? Hoje em dia eu olho lá para trás para MTV, fiquei tanto tempo lá, eu era meio moleque, não sei até que ponto que eu realmente aproveitei da maneira que eu aproveitaria hoje e tal, mas esse é o crescimento profissional mesmo, né? E assim, né? Eu vi um depoimento seu que eu achei muito bonito e muito nobre, assim, da sua parte, que você falou, você comentou sobre a forma como você se despediu da MTV, né? Uhum, Eu uhum. achei muito, assim, é honroso, né? Você olhar para trás e falar, puta, talvez eu não tenha feito da melhor forma, assim, né? E eu Total, acho que total. quando a gente tem 20 e poucos, 30 e poucos anos até, a gente
cai nessas armadilhas, né? Sejam Exato. do ego, ou sejam do, puta, eu quero dar um recado para alguém, né? Como é que você quer É, falar sobre isso? lógico, claro. Não, acho que assim, a MTV, ela, né, como eu disse, fiquei 6 anos lá, passei por muita coisa, fiz muitos programas, realmente, fiz o Cine MTV, né, que eu sempre quis trabalhar com cinema também, porque por causa do meu pai é cineasta e tal. Então, assim, fiz o Cine MTV, fiz programas incríveis, sozinho, fiz programa Domínio MTV, que foi um programa muito legal, MTV Overdrive, que foi outro que marcou e tal. E aí, nessa época, eu tava saindo da MTV realmente, tava indo pro Legendários e claro que eu tive nesse meu processo ali dentro decepções profissionais, assim, eu sou um cara sedento, assim, sou uma pessoa sedenta, gosto sabe, de colocar tudo e queria participar de tudo, e eu sempre tive uma coisa com o VMB, eu sempre quis participar do VMB, eu sempre quis ter espaço no VMB, eu acho que e eu nunca tive, essa é a grande Uhum. verdade, eu nunca tive, e isso para mim foi a grande coisa ali mal resolvida minha com a MTV e tal. E a MTV te ensinava a ser rebelde, né? Ela te Uhum. ensinava a ser rebelde. Os VJs eram rebeldes, as referências que era Anthony Kids, era Charlie Brown Jr., era Chorão, era toda essa galera. Então você era rebelde, não sei o quê. E aí chegou esse dia que eu ia embora da MTV. A MTV, como faz com todos os apresentadores, e muitas emissoras fazem isso também, não te dão a oportunidade de você se despedir. Pedem para você fazer, não, faça o seu último programa como se tivesse o programa amanhã e você se despede e você vai embora, tá? Não cita que você vai embora, sabe? E nenhum apresentador quer fazer isso. São anos e anos dedicados para a emissora. A gente quer conversar ali e tal. E Sim. aí, nesse dia, eu tava de Papai Noel, vestido de Papai Noel, no programa da Penélope. E eu tava lá para ler cartinhas enviadas pela audiência e tal. Ia ser minha última participação na MTV. E quando ela me chama para eu ler a cartinha, eu falo assim, bom, vou ler a cartinha aqui de um menino que ficou os últimos 6 anos aqui na MTV, que hoje se despede, não sei o quê, tipo, tava meio falando de mim mesmo, e, e faço meio roubo aquele momento, não avisei diretor, não avisei ninguém e tal, eu tô aqui, então tô indo embora, tô indo pra Record, babá, viver uma Pô, nova jornada. E eu lembro que a Penélope, quando eu falo Record, a Penélope, muito bem, Solari, obrigado, 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 porque alguém deve ter falado, corta esse moleque louco, não sei o quê, obrigado, obrigado, obrigado. E aí eu lembro que nesse dia eu saio falando, isso aí, causei aqui, não sei o quê, tá? E aí o tempo foi passando, eu fui processando tudo isso e tal, e como você disse, eu acho que é legal realmente, eu acho que é um amadurecimento, é nobre realmente você reconhecer, assim, e ver, enxergar, e quando eu olho esse vídeo, eu não gosto, assim, eu falo, nossa, que moleque, assim, que bobão, sabe, eu acho que eu vacilei ali naquele dia, e um momento importante. Eu não digo que eu não deveria ter dito que eu estava saindo da MTV, mas a maneira eu não agradeci da maneira aham. suficiente, eu não agradeci quem eu deveria ter agradecido, que era o Alessandro Mello. Eu vacilei. Eu não tinha algo que hoje, é, talvez não 100% também, mas hoje, observando grandes comunicadores e tal, é bonito o reconhecimento, entendeu? Então, eu hoje em dia faço questão de ter o reconhecimento no meu discurso e de Sim. falar e de citar todo mundo que realmente me ajudou. E eu digo que eu aprendi muito isso com o Datena, o Neto, eles têm ali uma galera ali da Band e tal, que eles se ajudam muito. Há muitos anos, um ajudou o outro e tirou eles de situações e tal. E quando eles se agradecem uns aos outros, é lindo de ver. É lindo de ver, entendeu? E eu fui aprendendo que essa é uma atitude muito mais bonita e muito mais nobre do que querer ser o rebelde radical ali, né? Eu não devia ter falado para onde eu estava indo, eu devia ter falado aonde eu estive nos últimos 6 anos, entendeu? É Uhum, isso. uhum. É muito foda isso, né? Assim, porque eu lembro claramente, assim, né, do quanto o Chorão e MTV tinham tretas, assim. Eram muitas tretas, e eram É. tretas de vários, e você tava do lado de lá, eu tava lá de cá. Assim, horas MTV, né, pro Chorão era, nossa, incrível, vem me bem, vamos lá, e vamos, né? Horas era assim, mano, eu quero matar esses caras, eu não vou fazer nada com esses caras. Na época a gente cuidava do site do Charlie Brown, e a gente tinha dentro da nossa equipe um cara só respondendo as coisas dos fãs. E os fãs ficavam no meio dessa briga, assim, era uma loucura.
Mas eu lembro assim que ao mesmo tempo que o Chorão fazia isso, né? Ele meio que tinha essa coisa que você acabou de descrever, né? Do cara que queria mostrar o quanto ele era grato a você e a quem ele tinha ajudado na jornada. Tem uma Exato. história muito louca, assim, depois eu até te mando o vídeo. Que eu falo, mano, ele não fez isso. O Chorão fez um merchan da minha empresa, que é uma empresa super pequena, na Globo, no Faustão, ao vivo, Maravilhoso. no dia que o site foi pro ar. E, tipo, até hoje, passaram-se 15 anos, as pessoas falam, porra, eu lembro do dia que o Chorão te mandou um beijo no Faustão. E eu falo, cara, que foda isso, né? Assim, o cara quebrou um protocolo para demonstrar o quanto ele era grato por um trabalho que um fornecedor tinha feito. Na época, a gente não tinha uma relação de amizade tão grande, né, quanto foi se desenvolvendo nos anos seguintes. Cara, ele agradeceu um fornecedor no ao vivo da Globo, podia tomar uma comida ali, né, de fígado, puta que pariu. Assim, é muito foda você ver quem é grande, né? Quem é grande, na verdade, faz muito isso, mas é bom, né? Como você falou, olhar para trás e falar, cara, que eu caguei, né? Que não foi legal. Eu sei o porquê, entendeu? Era uma série de conjunção de fatores ali e tal, sabe? Que realmente você vai se colocando em alguns lugares e às vezes você não tem uma pessoa para te dizer, né? Graças a Deus, aí eu consegui observar isso, consegui hoje em dia, ainda cedo, ainda há tempo Sim, para eu sim. dizer, pô, aquilo lá, tá. Até falando aqui com você, até pensei fazer um vídeo sobre isso um dia, assim, sabe, pegar meu trecho ali, falar o meu maior arrependimento na TV e tal. Acho que essas coisas são legais realmente para mostrar, de repente também alguém aí tá se achando aí quando vê esse vídeo assim, vai falar, pô, é verdade. Então, assim, realmente, mas eu entendo tudo isso como processo, eu entendo tudo isso Exato. como, sabe, se eu não tivesse passado, se eu não tivesse sido esse cara um pouco aí, nariz em pé naquele momento, depois talvez eu não tivesse tido uma queda para entender quem era eu, para olhar para trás, para não sei o quê. Isso é o Exato. processo, né? Dura é a pessoa que tá com 50 anos e ainda tá agindo com aquela mesma coisa. E assim, né, com o modelo mental de como se o mundo não tivesse mudado, né? E, porra, você perceber isso, né? Cara, querendo ou não, você estava ali antes dos 30 anos, né? Quantas Isso, cagadas a gente faz antes dos 30, né, cara? E que exato. bom, né? Que bom que Porque acontece. e assim, né, eu acho muito, uma coisa que eu até queria dizer aqui, eu vejo muito, muita gente saindo da televisão, e isso é normal. A televisão você entra e sai. Os canais, em nenhum canal, olha, mas assim, ó, em nenhum canal você é 100% feliz, em nenhum canal eles te dão 100% de autonomia, em nenhum canal não sei o que, não sei o que. E eu vejo gente saindo de canais e fazendo os tais dos vídeos e descendo a lenha, entendeu? Eu vi apresentadores de Record fazer isso, eu vi apresentadores vão lá, gravam um vídeo num lugar, numa posição, só que eles não entendem que, primeiro, é muito feio, isso é realmente algo que, assim, pô, já saí muito chateado de emissoras e não falei nada, sabe? Eu acho que você tem que seguir o seu jogo e tal. Mesmo esse dia que eu peguei ali na MTV pra falar e tal, falei pra onde eu tava indo, não falei o que eu tinha sofrido ali, o que Aham, não sei o quê. Essas mágoas aí, gente, sim. é normal no trabalho, entendeu? E às vezes uma pessoa sai e mete o pau e não entende que a gente vive, sabe, é uma profissão. Você, poxa, entende, entendeu? Engole aí. Tem que engolir sapo, gente. Tem que engolir sapo. Trabalho é isso. Então faz um projeto 100% independente para você não ter que engolir nenhum E aí sapo. você vai Entendeu? ter que engolir sapo também de cliente. Também, Vamos falar também, real, né? Porque também. essa é a falácia do empreendedorismo. Não, agora eu sou dono do meu negócio, né? Eu vou tomar minhas decisões. Não, mano, você tem que continuar tendo cliente, você continua tendo equipe, ou seja, você não vai Exato, fazer nada exato. nada sozinho, né? E assim, achar que a vida é só felicidade, que o entretenimento é só glamour, alegria, festas e etc, né? É assim, é um ponto de partida bem errado, né? É bem errado, assim, realmente o entretenimento, ele realmente talvez a parte mais difícil do entretenimento é estar entretendo a todo momento, porque às vezes você tá chateado, às vezes você tá algo pessoal, mas às vezes é algo profissional, às vezes você tem uma equipe e isso acontece, tem uma equipe toda quebrada, toda cagada, está no ar, você nem curte a pessoa que você divide o programa e você tem que tocar a banda como se nada, entendeu? Então, assim, realmente
engloba bastante coisa. O entretenimento, ele engloba bastante coisa. Ele é um mercado complexo, assim, porém muito interessante, muito sedutor, muito legal. Adoro trabalhar com entretenimento. Adoro isso também, de estar num momento super difícil e tá meio quase na treta mesmo com alguém. Estamos entrando no ar em 3, 2, 1. Sabe, pessoal, estamos aqui agora entrando, sabe, assim, esse domínio emocional, ele me atrai, assim, porque existe realmente, eu tenho que dominar a emoção e tal. Isso eu acho muito louco. Eu gosto do entretenimento nos bastidores. Eu gosto da televisão dos bastidores, do Ibope. E o que a gente vai fazer amanhã? E o que o nosso concorrente fez? Meu Deus, como ele criou isso? Deixa eu ver que câmera que ele usou, não sei o quê. Essa loucura de bastidor é o que me atrai na televisão, assim, sabe? E aí assim, né? Teve essa era MTV, depois você foi para Record e pelo que eu entendi foi uma experiência curta, né? Foram 3 anos. Foram Nossa, 3 não, anos. foi Então, bastante tempo. foi bastante. Eu assinei um contrato de 3 anos, uma coisa que para mim foi muito legal, porque na MTV eu fiquei 6 anos assinando contratos anuais, como era na Uhum. MTV. Então você nunca sabia se no ano seguinte você estaria, né? E eu sempre fui ali, eu acho que também porque eu tinha uma posição de MTV, na MTV ali que não tinha um outro VJ que cumprisse esse papel que eu cumpria, que era quase um sucessor do Edgar. Sempre me falaram muito isso, você é o novo Edgar, você é o novo Edgar. Então, eu fui ficando. E realmente, quando eu pedi para sair da MTV, a gente estaria renovando de novo. Eu ia ficar ali até que eu tive que entrar ali na sala da Cris Lobo e falar: Cris, tô saindo, o Mion tá me chamando, como ele tá chamando 40% da MTV, porque ele levou 30 pessoas da MTV, o Mion. Entre Hermes e Renato, João Gordo, eu, Elcio, isso para frente da câmera, e para trás das câmeras ele levou o Eugênio Simonetti, que hoje em dia é diretor do Luciano Huck, o Yaya Marcondes, enfim, ele levou um monte de diretor, o Fepa Soares, enfim. Desculpa, eu perdi o meu fio da meada aqui. Não, você estava contando da Record, dos 3 anos na Record. Isso, perfeito. Aí eu saio da MTV para ir diretamente para Record. Lá eles me dão esse contrato parrudo de 3 anos, e eu falo, 3 anos, vamos nessa e tal. Agora, o Legendários é notório que ele foi lá para ser um programa e esse programa ele durou 2, 3 meses e depois ele virou um outro programa. Por quê? Ele foi para ser um programa feito por gente da MTV, sonhadora, disruptiva e vamos mudar o mundo, e ele terminou sendo um programa Record, entendeu? Tipo assim, um programa bem de palco, bem popular, era para ser um programa cheio de matérias e cada um lá foi fazer uma matéria e depois virou um programa bem de palco, recebendo cantores sertanejos e do pop nacional e tá aquela coisa bem TV aberta mesmo, bem entretenimento de TV aberta, que não é um entretenimento que me atrai tanto, assim, eu não tinha tanto espaço ali a partir do momento que o programa virou isso. Então, eu realmente tive que segurar a onda e ficar ali meio que 1 ano e meio, basicamente, esperando o meu contrato vencer, realmente, entendeu? Então, se foi uma participação curta, foi muito nesse sentido, assim, porque as matérias tiveram uma duração curta e depois eu fiquei ali no palco como um elenco de apoio, só esperando realmente meu contrato acabar para poder falar pro Mion, Mion, não faz sentido mais eu aqui e tal, e ouvir do Mion, mano, acho que não faz mais sentido você aqui também, não consigo mais te ajudar e te dar a matéria que você gostaria, porque eu também tô de mãos atadas, entendeu? Então, respeito tua decisão, cara, estarei sempre do seu lado e tal, mas vai com fé, vai na força e tal. Não ficarei brigado ou chateado com você, sabe? O pessoal da equipe, eu sinto que ficou um clima um pouco assim, mas com o Mion zero, assim, sabe? E ele é um E aí eu cara, assim, ele me parece sempre estar no próximo capítulo, né? Acho que é uma característica dele que é bem legal, assim. Ele, putz, virou a página, próximo capítulo, próximo capítulo. A impressão que ele me passa sim. como influenciador, assim, né? Sim, não, ele é um cara, como apresentador, ele é muito referência pra mim, assim, da maneira que ele lida com tudo, da maneira que ele comanda essas equipes, da maneira que ele dialoga emissora e equipe. Ele é um articulador, porque para você ser aí, tá na Record ali com programas grandes, você tem que ser bom articulador também, Sim, estar para além da câmera, assim. sim. Para mim isso é super notório. E aí, o que que aconteceu depois disso? Assim, você, como você falou, você tinha o padrão de, putz, eu vou sair independente de eu ter algo em vista, né? Foi Isso, foi o que eu realmente isso que fiz, 100% aconteceu? que eu fiz. Tá. Larguei um salário bom, mas eu tava triste, tava infeliz, não tava legal, tava indo lá pra Record, pô, de saco cheio e tal.
Então, saí, fiquei num limbo realmente, o que eu faço, mas eu estava muito decepcionado com TV, depois, eram muitos anos trabalhando com TV direto, que eu fiquei da MTV, depois emendei no Legendários, tudo direto e tal. E eu falei, quer saber, acho que eu vou virar diretor, vou ficar aqui atrás, tal. Eu tinha um amigo, Pedro Urize, que era mais artístico também e tal. E aí a gente decidiu abrir uma produtora. Vamos abrir uma produtora, fazer uns curtas-metragens, fazer uns longas-metragens, vamos trabalhar com arte, com cinema e tal, vamos. E começou a dar certo, a gente fez um curta-metragem chamado 13 no Ar, que tinha a participação de alguns atores, Bruno Galhaço, Giovanni Eubank, Laura Neiva. Então, foi um projeto que teve uma repercussão legal. A Stella Artois abraçou esse projeto e a gente teve umas experiências muito legais. Eu fui para o Festival de Cannes vários anos seguidos, junto com a Stella, não sei o quê. E comecei a entrar nessa de cinema. Falei, olha, acho que eu vou ficar nessa de cinema aqui mesmo, vou dirigir, deixa essa coisa de apresentador, deixa essa coisa, não sei o quê. Não sei se eu quero, não quero mais aparecer, não quero mais não sei o quê. Foi aquela quebra do ego, sabe? Aquela quebra do... Sempre quis ser um apresentador, de repente, a última coisa que eu queria, quase que uma rejeição. Apareceu aqui uma conversa sobre essa, né? Assim, aquela super euforia, né? E aquela cegueira e a aversão, né? Isso. E nem os dois lados são bons, Isso. né? E que é um processo também. Depois lá na frente você vai entender que a aversão também é um processo. Exatamente. E quando eu fui lá e fiquei trabalhando com a Guilhotina Filmes, e ela foi, até que o momento que ela acabou, a gente fez um longa-metragem também chamado Cordel de Trancoso, foram 3 anos indo para Trancoso, um filme que conta a história lá da cidade de Trancoso e tal. Filme muito artístico, muito legal e tal. Mas é um processo diferente. Cinema é 3 anos trabalhando no mesmo conteúdo, e você fica ali, diferente da TV, que a cada dia você está entregando uma coisa diferente, 2 dinâmicas completamente diferentes. Perfeito. E aí, nesse processo todo, realmente, quando a produtora acaba, ela acaba porque o meu sócio acaba indo para um outro caminho e a produtora, ela se rompe. Eu não queria que ela se rompesse, mas ela se rompe. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu fiz? O que eu faço e tal? E aí você entra naquele processo de você olhar para dentro e você entender quem é você. Que é o grande momento da minha virada, realmente, o grande momento da minha carreira, o grande momento onde eu entendo que o que eu fiz ali... Eu só vou entender que eu não gostei do que eu fiz lá na MTV quando eu tinha saído do Legendários, quando eu tinha não sei o que, anos depois, entendeu? E é aí onde eu entendo que eu sou um comunicador. Tipo assim, que eu nasci para isso, e que é aí onde eu devo ficar, e que é aí onde eu vou ser feliz. Esteja na rádio do interior, esteja na emissora grandona, não sei o quê. Comunique. É isso que você é feliz, é isso que você sabe fazer, blá, 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 blá. E aí, então, é um processo que começou de dentro para fora. Primeiro eu precisei me reentender como apresentador, como comunicador. Aí eu me reconectei com quem eu fui na MTV, porque eu tinha me desconectado. Quando eu saí da MTV, eu apaguei tudo aquilo. Mas aí eu vou, recupero, entendo, blá, blá, e falo, caramba, não sei. Esse é um processo longo, mas porém é o processo que começa a me encaminhar para o podcast. Entendeu? Que é o processo onde eu digo assim, tá, não tô mais numa emissora, preciso comunicar. Como que eu vou comunicar? Não quero virar um youtuber naquele sentido de ter que entrar numa plataforma para ficar fazendo umas coisas que já não é da minha idade, já não sou eu, já não sei o quê. Então, sabe, calma, analisa, sabe? Não vai lá chutar, não faz qualquer coisa, sabe? Isso é sempre uma coisa que eu tenho muito dentro de mim. Até pequei muito e deixei de realizar alguns projetos porque não, faz bem feito, faz bonito, faz isso aqui. Aí você pensa tanto que não realiza. Bom, fico com tudo isso na cabeça, sinto que preciso de uma reinvenção, faço todo esse trabalho de me entender, de me analisar e tal, e sou chamado pela família Schirman, pelo Ale Moreno, que sabe que tem uma participação muito importante na realização do podcast. Sou convidado para fazer uma jornada lá com a família Schirman e fazer uma regata, velejar com a família Schirman de Recife a Fernando de Noronha, 600 quilômetros em uma regata, enfim. Faço essa jornada e no dia de ir embora do barco, lá eu tava assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu acho que eu vou fazer um podcast, acho que o podcast é meu caminho, porque eu via lá os americanos fazendo podcast, o Joe Rogan e tal, e via que lá tinha esse mercado, que aqui ainda não tinha chego, e que os comunicadores que não queriam ser youtuber
estavam indo pro podcast, que dava para você falar mais e trocar uma ideia mais legal e tal. Falei, eu acho que aí tá um bom caminho e tal. Ok, tô lá no barco. No último dia do barco, na hora de ir embora, o capitão Schirman, Wilfredo Schirman, me chama de canto e fala assim, olha, eu sinto que você passou essa viagem, eu sinto que você quer realizar alguma coisa. Ele fala assim. Caraca. Ele fala, eu não sei o que é, mas seja lá o que for, ache os seus ventos, alce suas velas e vai. Ele falou assim, sabe? E aquilo serviu pra mim como uma coisa do tipo assim, puta, se eu não fizer, eu vou ser muito bosta, sabe? Porque assim, eu vou ser muito covardão, sabe? Porque quem tá me falando isso é um cara que achou seus ventos, alçou suas velas e deu uma volta ao mundo, cara. Se eu não conseguir ligar o microfone, eu nunca vou conseguir dar a minha volta ao mundo. Porque ele só deu porque ele levantou a vela. Porque um dia ele olhou para o mar e falou, e ele lá trabalhando com administração, com parte econômica, falou, eu vou para lá. E foi, porque a diferença entre quem conquista e quem não conquista é a realização. Exatamente. Você só conquista se você realizar. Você só tem um podcast que é bem aceito, um episódio de podcast que bomba, se você tiver 7 que não bombaram. Porque você tem que colocar, você tem que fazer. Então aquilo me serviu como uma coisa do tipo assim, olha, se você não realizar o que tá na tua cabeça, sabe? E para mim aquele é um grande momento, porque é o que me fez ter a vontade. 15 dias depois eu fiz o primeiro episódio de podcast. Eu vinha há meses pensando em fazer e não conseguia fazer, meses e meses. Nossa, eu tenho que pegar. Não, mas o microfone. Nossa, não, nossa. Eu volto da expedição com uma energia que eu não sei nem se hoje eu teria essa energia para botar o projeto de pé. Foi ali, eu falo de momento muito, foi ali, aquele momento. Ali eu tava com uma energia que eu aproveitei e aí eu consegui botar o bichão de pé, entendeu? E aí depois, por mais que minha energia não esteja tão alta, eu já botei o bichão de pé, sabe? Porque a implementação, a realização é muito difícil. Sim. Entendeu? Mas a gente tem que estar com muita disposição para realizar. E você romper a barreira da resistência é um ponto foda. E é muito legal você compartilhar essa história. Eu não conhecia essa história, né? Apesar de amar o Alê, né? Assim, eu sou muito fã da Heloísa, muito fã da Heloísa. Já tive com o Wilfredo, já tive no Aissô, já tive no Cat também. Assim, realmente é um negócio que tem uma energia fora de série, né? Porque acho que é como se você tangibilizasse o poder da realização no barco, né? Então, é muito foda isso, assim. Esse foi um trecho da minha conversa com a Heloísa, assim, né? Cara, a Heloísa hoje tem 74 anos, né? Você olha para esse fato e você fala, mano, tipo, não, entendeu? O cérebro dela, né, tem uma plasticidade que não é uma plasticidade de uma pessoa que é idosa, né? Vamos colocar dessa maneira. É outra pegada. Eu vi o Fredo a mesma coisa, assim. E fisicamente também, né? A dinâmica física deles também É bizarro. Bizarro, realmente Assim, é muito fora da curva. Então, assim, eu realmente, você sabe, né? O Ale a família Schirman faz isso dos influenciadores ali, de colocar. E o que eu senti, porque eu acabei participando de duas e acabei vendo bastante influenciadores ali e tal também, é que você é quase que uma coisa da vida mesmo, né? As oportunidades estão ali. Ou você pega, ou você não pega. Então, assim, tem gente que passa por aquele barco e passa batido. Sim. Vai, Sim. volta e volta igual. E agora, se você souber aproveitar, ali tem um ecossistema do que é uma realização na vida, isso com certeza. Não, na volta, né? A gente estava até antes de começar, eu comentei do dia da volta, né? Da família Schirman. Assim, Isso. cara, putz, você pensa assim, os caras estão voltando, pelo menos alguns insights que eu tive. Os caras estão voltando naquele dia, né? De uma aventura gigantesca, que não é só flores, é cansativa. E eles param para conversar e para trocar com um carinho imenso. Eu lembro que aquele dia, cara, eu e a Heloísa, a gente deve ter ficado umas 2, 3 horas conversando ao luar, assim, e ela deu uma aula, assim, sem saber sobre quebra de preconceito, sobre feminismo, sobre capacitismo.
E sem usar essas palavras, né? Que é o mais legal ainda, Isso, né? Sem usar exato. essas palavras. Não é um discurso feito a partir das hashtags e dos Exato, posts de Instagram. É um exato, discurso feito a exato. partir de uma outra De uma realidade, né? história de vida prática, né? Ela brinca Isso, que ela é a avó que exatamente. não conta história, ela é a avó que conta as histórias que ela viveu, né? Que é É, do exato. caralho, né? Do Então é caralho. genuíno, assim, né? Mas eles têm mais uma coisa que mais me chama a atenção realmente é a generosidade, assim, o que você mais aprende ali Com é a certeza. generosidade, a humildade, entendeu? Então, assim, eu me sinto muito feliz e honrado de poder conhecer eles, assim, e deles poderem ter agido na minha vida, sabe, como um comunicador de maneira indireta, porque eles não são comunicadores também, mas, né, não é, eles não te vendem comunicação ali. Então, Sim, sim, sim. então como que você, não, mas pera, o responsável pelo teu podcast é a família Schirman? Pera, não tem nada a ver, eles velejam. Não, tem tudo a ver, entendeu? Porque não é porque eles fazem podcast, é por causa de uma outra coisa, entendeu? É um poder de inspiração para qualquer frente, né? De novo, é o poder de realização de sonho, que é uma coisa que a Heloísa é, fala muito, né? A Coragem, capacidade, coragem coragem, pra muita cacete, coragem, pra entendeu? Em cacete, pra todos os cacete. sentidos, entendeu? Colocando a vida ali à prova todos os dias, entendeu? Então, assim, é muito exemplo, sabe? Não, o que é Queria ter mais louco, conhecido eles antes, isso é um fato. Isso olha, é eu um vou te fato. falar que eu tive o privilégio de conhecê-los em 2006 e acredite se quiser, indiretamente por causa do Chorão. Você tá brincando Não, olha como as coisas são conectadas. A gente acha que as coisas não são conectadas, mas são. Porque eu lembro que você também atuou no Magnata? também. Ah, então, essa é outra coisa que a gente tem em comum. Que eu fiz toda a plataforma de comunicação do Magnata, tanto no pré-lançamento como a plataforma digital do lançamento, né? Que E eu legal. comecei a trabalhar no Magnata antes do filme ser rodado. O filme tinha site sem ter sido rodado. E tudo isso porque o Chorão um dia pegou e falou pro pessoal da Gulani, falou aqui, ó, essa mina é boa. Não vai, o site não vai ser feito se não for com ela. Outra coisa bem Sensacional. Ele era fera. engraçada assim, né? Ele era E aí o fera. pessoal da Gulani gostou do trabalho e me envolveu em outros projetos, entre eles O Mundo em Duas Voltas, quando conheci Heloísa, David, etc, entendeu? Uau, Então eu estava lá entendi. no mesmo ano conhecendo a família Schirman, concorrendo ao VMB. 2006 foi um ano muito louco para mim. 2006, era o ano do Chapacoco. Mas Exatamente. o Chorão também. Chorão é um cara que também ensinava muito sobre generosidade, assim, também. Chorão foi um cara que me recebeu muito bem ali na MTV. Eu tenho histórias épicas com o Chorão. Tem uma história de eu invadi um palco do show deles uma vez e os seguranças me tiraram, começaram a tentar me bater. E quando eles estavam tentando me bater, eu tava pra baixo, assim, tal, e eu sinto que uma mão começa a entrar no meio do segurança e falar, solta ele, solta ele, solta ele. E era o Chorão. É a cara E era o Chorão, dele, ele falou, né? solta ele. E aí quando o segurança me soltou, ele falou, agora você volta pro palco aqui. Aí ele me levou pro palco no meio do show. Isso era no meio do show. Ele viu eu sendo retirado, ele foi lá pra coxar, solta ele. Acho que no show dele teve lá, solta ele, solta ele. E ele volta. Não, realmente. E uma vez na Costa do Sauípe, tava eu e o Vasco também. Era um festival enorme lá, festival de verão, sei lá qual que era o festival. Ele tocando lotado. E eu e o Vasco lá na beira, assim. A gente, Chorão. Aí o Chorão parou e fez. Ó os caras do Chapacoco aí, velho! Foi foda. Aí ele, chega mais, aqueles palcos altos. Aí ele deu a mão pra gente, vem, 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 vem. A gente, meu, e botou a Nossa. gente pra cima. Ele tinha isso de botar pra dentro do palco, assim. Ele tinha esse negócio de botar pra dentro. E ele chegava na MTV, ele falava, ele era uma das poucas pessoas que fazia isso, assim, mas aí entrava no comercial, assim, aí ele virava pra gente. E aí, mano, tá gostando da MTV? Você tá feliz aqui? Você tá feliz? Tipo, tá curtindo, cara? O importante é você tá feliz, mano. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, era muito assim, realmente era uma conexão incrível. Ele era muito, muito grandioso, assim. Eu brinco que ele era muito maior do que ele realmente era, de espaço físico. Ele entrava e se ele sentasse num sofá, você ia acabar sentando até um pouco mais para lá, porque parecia que ele era maior, era muita energia, era muito, enfim, essas luzes que aparecem, como tantos no Brasil, fora do Brasil, a gente tem essas pessoas que transformam uma geração e que depois se vão, né? Até preciso falar do Champignon aqui também, enfim, que eu conheci também muito intimamente, tivemos oportunidades de conviver bastante, de viajar juntos. Então, assim, dois
Charlie Brown Jr., pra mim, MTV, Charlie Brown Jr. e minha vida, tá tudo no mesmo balaio, assim. Sim, sim. E é legal, assim, né? Olhar essas histórias como um legado, né? Não como uma nostalgia de, no passado que era bom, no passado que era bom, né? Assim, essas histórias deixam um legado muito legal para nossa história de vida, para a nossa carreira. Eu falo sempre isso, assim, a minha carreira não seria a mesma se talvez a gente não tivesse a oportunidade de ter batalhado por 2 anos para fazer o site do Charlie Brown, né? Então, eu acho que hoje eu não estaria onde eu estou. Eu até escrevi no LinkedIn um texto exatamente falando isso, né? Eu fiquei muito emocionada depois de ler o livro da Grazi, né? Se não eu quem vai fazer você feliz. Tenho o privilégio de ser amiga dela até hoje, assim. Ah, Tipo, legal. A é uma Grazi é demais. pessoa, cara, A Grazi é assim, demais. Faz um tempo que eu não vejo ela, mas a Grazi é demais mesmo. Lembro, cara, é uma Clara, pessoa. lembro muito dela. Eu brinco que Muito. é Ela assim, tava né? em todas, né? Não, e assim, Ela. as primeiras influências culturais fortes, assim, fortes, porque a Grazi era uma pessoa que, imagina, eu era uma menina, eu tinha 18 anos quando eu conheci ela. Porra, e ela já era mulherão da porra, que ia pra Nova York, trazia os livros do Andy Warhol, né? Então, assim, me formou muito. Eu tenho um livro que o Chorão me emprestou até hoje no escritório, e, cara, já é uso capião, assim, porque, putz, é uma coisa que ele fala assim, ó, você tem que aprender isso aqui. Era quase o rolê de uma mentoria informal, sabe? Porra, quem me ensinou tudo sobre a cultura de rua foi ele, né? Assim, é muito foda isso, né? É você É, informar. né, e você fala dessa nostalgia, né? E assim, para você ter boas nostalgias, para você encarar a nostalgia de uma maneira boa, a reinvenção é muito importante. Exatamente, Porque exatamente. se você não se reinventa, aí você olha essa nostalgia, aí a nostalgia te dói demais, entendeu? Exato. Porque você fala, ali era bom, ali era não sei o quê. Uhum. Agora, se você se reinventa, você olha a nostalgia dessa maneira, como foi minha construção, que bom que eu passei por isso, eu fui muito feliz naquela época, não sei o quê, e hoje em dia também tô, e tá tudo bem, né? Então, a reinvenção é muito importante para a gente poder seguir feliz e olhar o passado de uma maneira positiva, assim. E eu vejo assim, né? Você contando a tua história, eu vi que na produtora você teve ali o seu empreendimento, né? Que foi um primeiro empreendimento, e o podcast, seus projetos independentes, segue essa mesma linha, né? Que É, é você ter, cara, é muito bom quando você vira empreendedor já entendendo o que é ser um comunicador, né? Porque é uma habilidade essencial para qualquer empreendedor, né? Que, porra, queira fazer acho que deixar um legado no mundo, né? Porque hoje a gente não empreende para ganhar dinheiro, né? A gente empreende para sobreviver, para ter uma vida boa, né? Mas é, também para deixar um legado, né? Assim, quem é. empreende hoje, quem começa em 2020, começar a empreender sem pensar no legado que vai deixar o mundo, na minha opinião, é um negócio que nasce morto. Assim. Totalmente. E assim, como você diz, né? Você vai pegando essas experiências e realmente teve um momento aí, depois de alguns projetos independentes que eu fiz, que eu percebi que eu realmente precisava realizar um projeto sozinho, Uhum, uhum. meu, sabe? Porque eu tinha uma coisa pessoal de sempre realizar alguma coisa com um sócio e automaticamente me escorar um pouco nesse sócio, entendeu? Sim. Porque tinha o sócio. Então Aham. eu sabia que para mim era importante eu fazer algo sozinho, porque primeiro, em muitos momentos eu acabo falando, não, mas tinha que ser desse jeito, e não sei, entrando num embate criativo, então eu saberia que não existiria embate criativo. E seria um bom teste, juro mesmo, que seria um bom teste para eu entender se realmente o que eu acredito ser o ideal para implementar um projeto era realmente o ideal para implementar o projeto. Porque se eu estou fazendo algo sozinho, ou é ou não é. E depende de mim, né? Depende da minha 100% de agenda, mim. da minha decisão, da minha visão, né? Não vou poder me escorar em ninguém, não vou poder não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Então, se eu não produzir, ninguém vai produzir por mim. Então, é isso, sabe? Então, isso também é um desafio, isso também é um desafio de crescimento pessoal. Do tipo, pô, nunca consegui, preciso conseguir, meu. E aí, sabe, por uma iluminação aí, acabou sendo o podcast. O que me deu uma liberdade muito legal, que hoje em dia eu me sinto tão bem, porque não tem ninguém nesse projeto comigo. Então eu toco do jeito que eu quero, ele deu certo, sabe? Então eu toco do jeito que eu quero, a linha editorial é 100% minha, meu. E aí eu percebi, e assim, é,
modéstias à parte, tipo, eu confio no meu taco, eu sou uma pessoa, tipo assim, confiante em mim mesmo, eu acho que eu sou um bom comunicador, eu acho que eu tenho agressividade, eu confio em mim, porque eu venho do esporte e é assim que eu entro num jogo, eu entro Aham. acreditando que eu vou ganhar e tal. Então, sabe, então assim, eu fico muito feliz porque o que eu fiz de uma maneira 100% genuína, eu falei assim, ó, deixa eu fazer um projeto meu, tipo, assim, interno mesmo. Deixa eu fazer um negócio aqui, soltar no YouTube, soltar no Spotify e dane-se. 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 Não vou pagar ninguém, não vou botar assessoria, não vou dizer que, não, dane-se. Deixa eu ficar aqui falandinho e vamos ver no que dá. Eu acho que as minhas ideias são legais, eu acho que eu tenho conceitos bons e babá. Muito inspirado pelo Boechat, pelo Ricardo Boechat, que faleceu 3 semanas antes do programa estrear e tal. Então tem esse simbolismo muito marcante, porque ele era algo. Ele era um cara que estava todo dia ali falando com posições legais, interessantes, um cara humano, genuíno, bom, uma pessoa boa. Então, assim, 2 anos depois, eu posso dizer que esse podcast ele só tem a vida que ele tem, não é porque ele teve uma mídia espontânea. Ele é o que é porque eu sou o que sou. Eu sinto isso, assim, sabe? Esse podcast nunca seria nada se não fosse eu aqui falando. E aí eu fui falandinho, e entrou no ouvido de um, entrou no ouvido do outro e do outro. E as pessoas foram gostando e sabe? E aí agora um me chama para falar aqui, aí me chama para falar também de podcast, da história do podcast. E eu vejo isso como, eu olho pro céu assim e falo, olha aí, tá vendo? De uma maneira genuína, sem o só, porque poxa, eu fiz outros projetos com sócios, o projeto era legal e não foi para frente, sabe? Então eu falei, pô, valeu a pena eu ter acreditado e depositado essa energia, porque não é fácil, é difícil. Eu faço 100% do processo. Eu convido, eu ligo, eu entrevisto, eu edito, eu subo no Spotify, no YouTube, eu edito na vertical, eu edito na horizontal, eu edito tudo. Porque eu acredito ainda, talvez em algum momento eu coloque para um editor e tal, mas eu ainda acredito que a alma do negócio Sim. é porque eu tô ali 100% nesse rolê e tal. Eu entendo o podcast como uma ferramenta bem real, genuína. Não dá pra você ser apresentadorzão de TV no Sim. podcast. Quem é podcaster não tem camarim, quem é podcaster não tem a van passando pra buscar. Quem é podcaster é mais terreno, é mais pé no chão. E eu trabalhei na TV, só pra finalizar, desculpa, eu trabalhei na TV há muito tempo e eu entendo que a TV coloca o comunicador em um lugar muito do não me toque, do camarim individual, não sei o quê. Ó, você é apresentador do programa, hoje você vai ter 10 convidados, mas você vai estar lá no teu camarim, você só vai encontrá-los no palco. Fica tranquilo, só vai encontrá-los no palco, tá? Ninguém vai vir aqui te incomodar, não sei o quê. Porra, tá tudo errado, entendeu? Então, assim, realmente, e aí eu tenho vários outros pontos de achar que o podcast, as TVs abertas precisam tomar cuidado com o podcast, que eles vão pegar esse podcast, vão meter naqueles estúdios gigantes com 40 Aham. pessoas, e o podcast tem uma outra linha de Sim. condução, ele é para ser mais intimista e tal. Então, Eu ia enfim. comentar exatamente isso, né? Assim, no quanto esse processo super glamouroso deixa os ambientes e as conversas super herméticas, né? E o Uhum, podcast é outra coisa, né? Assim, uma conversa uhum. que roda, que flui, né? Que assim, puta, as pessoas estão trocando ali fluidos Uma conversa intelectuais, mesmo. né? Assim, não é hermético, Exatamente. né? Assim, é meio Exatamente. isso. E quando É é que você 100%. achou, Felipe, assim, que o rolê deu certo, assim, né? Porque a gente, como empreendedor, começa um negócio e fala assim, cara, quando é que isso vai dar certo, né? Eu empreendendo há quase 20 anos, não tenho essa resposta ainda, tá? Uhum, Mas eu uhum. coloco alguns milestones, eu falei, puta, aqui foi o dia de virada, o dia que eu vi que as coisas precisavam seguir. O que foi isso para você? Ou o que será isso para você? Do podcast, você diz. No caso É, do exato. podcast. Sim, Aham. sim. Olha, eu até falei ontem que eu ainda acho que não deu, né? Tipo assim, porque a gente, cada um tem o seu parâmetro, né? Então, Sim, assim, exato. eu me miro em podcasts que tem números que, puta, que eu não chego nem perto, assim, entendeu? Então, eu ainda acho que, nossa, que ainda tá no processo. Porém, eu também preciso entender e ser realista, como tem gente que entende o sistema solar e como um podcast super vencedor, Exato. que super deu certo e tal.
Eu acho que o momento onde minha ficha caiu, que realmente tinha bastante gente ouvindo e que o negócio estava virando foi, no final do ano, o Spotify, no dia 20 de dezembro, sei lá quando é que é, ele te dá uma postagem, como o Facebook faz no aniversário, tá? Ele te dá uma postagem mostrando quais foram, o que você mais ouviu no ano. Então eles te dão ali as 5 músicas que você mais ouviu, 5 podcasts que você mais ouviu. Eu fui marcado por centenas e centenas de pessoas dizendo: pô, Solari, tá aqui, pô, te ouvi o ano inteiro, te ouvi o ano inteiro. Eu tava lá no top 5 de muita gente, realmente, muita gente. Até tô esperando esse final de ano pra ver, assim, como a gente vai marcar e tal. E esse momento foi um momento onde eu fiz, caramba, as pessoas estão me ouvindo mesmo, as pessoas gostam mesmo. Porque às vezes a pessoa te ouve, mas ela não te diz que te ouviu. Sim. E o ego do comunicador faz muita gente enorme entrar em depressão e muitas vezes tirar a vida por achar que é rejeitado, por achar que não é aceito. Mas não é, porque as pessoas, não é todo mundo que está te ouvindo que está dizendo que está te ouvindo. Então, slow down, entendeu? Tira esse ego de você, mano. Trabalha no meio como só um trampo. E é isso que eu tenho tentado fazer, entendeu? Me desconectar dessa coisa do eu sou um influenciador. Eu sou o Felipe Solari. Porra, foda-se, velho. Porque eu vi muita gente ser vítima disso e talvez não. Eu também fui quando mais moleque, também fui. Isso é horrível, isso é o fim da picada. A vida não é nada disso. A vida é nós, nossos amigos, familiares, amores, cachorros, entendeu? É mais simples. Então, é, eu me coloco muito nessa posição. Porém, também sei que eu tenho que assumir uma posição de um podcaster que luta pelo meio, pelo mercado, que fala muito do mercado realmente, e que sim, é considerado aí por muita gente referência. Mas, putz, sou ignorado por vários podcasters grandes, sabe? Aquela coisa que tudo tem, que todo mundo tem e tal, sabe? Mas eu não tô mais mirando ali, eu tô mirando aqui, entendeu? Eu tô mirando por quem se conecta comigo, por quem gosta do meu trampo, por quem não sei o quê. Porque eu sinto que é aqui onde depois lá na frente eu vou estar ali, entendeu? Eu acho muito bonito a pessoa que vai parar vai dar entrevista no Jô Soares, o Jô Soares não dá mais, mas vai lá dar entrevista no Jô Soares e não tava nem, mal sabia, mal conhecia o Jô. Por quê? Porque tava fazendo o seu rolê, seu rolê, foco. Foco no rolê, foco na jornada, entendeu? Foco aqui. Qual que eu tô fazendo podcast para quê? Para registrar boas conversas, para trocar fluidos intelectuais e crescer como pessoa. E depois o resto é uma consequência. Se 10, 20, 10 mil vão me ouvir, é uma consequência, assim, sabe? Eu vejo o podcast, só para assim, concluir essa ideia, eu vejo o podcast não como eu não acho que as pessoas, eu não acho que eu vou ficar rico com o podcast, né? E também nem acho que eu vou ficar, tipo assim, não acho que eu vou conseguir pagar minhas contas com o podcast, mas eu acho que eu vou conseguir pagar minhas contas a partir do podcast, entendeu? Eu acho que talvez se um dia me chamarem para voltar para a TV, vão me chamar não por causa da minha foto bonitinha no Instagram, vão me chamar por causa do que eu tô falando no meu podcast, entendeu? Então, ele é uma salvação, o meu podcast, de mim mesmo, entendeu? Ele não é para o diretor da emissora, ele é para mim. Depois, se o diretor da emissora gostar, gostou, ótimo, sucesso para todos nós. Mas ele é para mim. Eu preciso, uma vez por semana, conversar com alguém, entrar na internet e pesquisar coisas, e depois editar e trabalhar e crescer como pessoa. Senão você vai pro... Não, você tá sem trabalho, não sei... Por que eu tô sem trabalho? Eu tô sem trabalho, eu sou um desempregado, entendeu? Mas eu trabalho aqui no meu podcast, faço o meu podcast, e tá tudo bem, e sigo o meu jogo, entendeu? E sigo o meu jogo, sabe? Acredito muito, confio, tenho uma resiliência grande por causa dos esportes e acredito que sabe, que tá difícil agora, mas depois facilita-se e tal. Eu sigo o jogo, assim, sabe? Não tenho muito caô, não. Eu achei muito legal isso que você falou agora, Felipe, porque assim, né? A gente vive essa pressão e essa cultura dos números, né? Assim, enfim, parece que alguma coisa aconteceu aí depois de 2015, né? E isso virou um fetiche para as marcas, para os influenciadores e etc. Né? Então, antes era, nossa, tem 100 mil seguidores, agora é, nossa, tem 1 milhão de seguidores, né? Então, a coisa muda. Mas, assim, do lado aqui de agência, do lado aqui de
de quem lida com marcas, né, e intermedia influenciador e marca, cara, na boa, né? Tem influenciador que tem 10 mil seguidores que faz mais resultados, né, do que o cara que Influência. tem 1 milhão. Exatamente. A Né? Afinal, a influência, palavra é influenciador, né? exatamente. Eu acho que a gente está passando por um momento de ressignificação da influência, e para mim, assim, eu não estou romantizando a pandemia, pelo amor de Deus, mas é um dos legados positivos da pandemia, tá? É assim, tirou essa aura aí de, cara, o cara que vai lá, o cara que posta foto viajando no restaurante legal e na loja legal, né? Na pandemia, Isso. o que sobrou para esse cara, Isso, não né? sobrou nada. Para você Eu concordo com conteúdo pra caralho, né? Concordo com o rompimento da bolha 100%, assim, ou seja, inclusive alguns influenciadores têm ajudado muito nesse processo, certo? Sim, Sem querer, sim. tá? Mas eles são lá grandes influenciadores com milhões e milhões e milhões e no meio de uma pandemia entregam coisas que, assim, a galera fica em choque, a pessoa tem até que sair da rede social, tamanha né, a alienação. Sim, Né? exato, Então, o exato. que é o influenciador? O que são esses números, né? E aí, assim, se eu sento na frente de uma marca, puta, eu tenho todo o discurso assim pronto. Então, porque primeiro que assim, os números não significam nada nesse sentido, porque também de milhões, vamos supor, uma pessoa que se mostra muito nas redes sociais e tem milhões de seguidores, pode ter certeza que muitos desses milhões de seguidores estão te olhando só para ver você se ferrar também, entendeu? Uhum. Ou seja, não é que todo mundo te segue porque te ama. É. Muita gente também te segue ali pra ver você, ver só o momento que você vai Uhum. rodar, entendeu? Então, assim, Por um fetiche, né? É um fetiche. ele não é palpável, entendeu? Porque você tem influenciadores de quarteirões que influenciam real, real, real. Você tem na periferia influenciadores de quebradas que influenciam real, 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 que estão usando uma roupa que ninguém está usando. Isso é Exato, influenciar. Entendeu? exato. Porque o influenciador não é aquela pessoa que olhou a pasta do Pinterest de alguma gringa e usou a mesma roupa e está influenciando. Não está influenciando nada. Então Exatamente. as marcas começam sim a se dar conta que às vezes estão colocando dinheiro em pessoas que lá na frente vão dar trabalho. Então tá aqui, não tá nos números, tá aqui no cérebro, na mente, no conceito, entendeu? O influenciador analógico. Não é o influenciador digital, é o cara que influencia a vida real das pessoas, é o analógico, entendeu? Geralmente Então, são seus amigos e familiares, né? Os seus amigos e familiares, né? Eles acabam, né? Tipo, eu não sei. Hoje eu sou muito mais influenciada do que um amigo meu posta, do que necessariamente do que um influenciador, porque eu falo, cara, isso exatamente, está perto exatamente. de mim, esse produto talvez eu possa consumir, porque é uma galera, né, que tem ali o mesmo nível de Pegada. grana, né? Então eu acabo tendo mais impulso de compra de consumo por causa disso. E eu acho que você falou uma coisa muito incrível também, Felipe, em relação ao podcast nesse exercício de transição, né? Que é, cara, o podcast é teu hub, né? Eu É gosto isso muito da aí. metodologia do Hero, Hub e Help, né? Do YouTube, enfim, mas acho que vale para tudo, né? O podcast é teu hub, né? A tua cadência, quem está com você ali sempre, né? Talvez o Hero seja uma grande campanha para uma grande marca ou um programa de TV, não sei. E o Help, cara, é o conteúdo que às vezes você está fazendo aqui, né? Para Isso, ajudar, né, justo. outras pessoas, outros Total. canais, outros colaboradores, enfim. Eu acho que eu vejo com certeza o podcast muito nesse lugar, assim, por isso que eu defendo que muita gente tenha o seu e tal, porque ele é uma vitrine, né, de quem você é. Ou seja, eu senti em dado momento que o Instagram não estava sendo suficiente, que as pessoas não tinham mais ideia de quem era eu. Porque eu só aparecia numa foto, se eu falava, era muito raro eu falar, se eu falava 15 segundos alguma coisa e tal. Eu fui percebendo que as pessoas, que o melhor que eu tenho para oferecer tá na minha fala, entendeu? Que eu E na considero. troca, Então, né? O podcast é na troca. troca, né? Então eu precisava ficar. Eu sabia que ali estava uma plataforma que ia me permitir ficar 1 hora falando. Então que as pessoas iam entender muito bem quem eu era.
entendeu? Então, eu sabia que tinha uma possível força aí. Eu falava, putz, se eu começar a falar bastante, eu acho que as pessoas... Eu tenho bastante amigos e tal, sou uma pessoa que sempre me relacionei bem. Acho que eu vou conseguir que as pessoas comecem a me ver como um amigo mesmo. Pô, esse cara aí tem boas ideias. Pô, eu queria ser amigo desse cara, tá? Porque eu acho que a força do podcast é um pouco essa. Queria ser amigo dessa pessoa. Por isso que eu sempre digo que se você é uma pessoa interessante, se você é uma pessoa divertida no dia a dia, você vai ter um bom podcast, porque o podcast é isso, no fim. Sim, perfeito. Né? Agora, eu entrei em tudo isso rompendo a questão dos números, nunca entrei para bombar, nunca entrei para não sei o quê, nunca, porque eu sabia que essa era a principal pés, não é? A principal armadilha é a principal armadilha até hoje de todo mundo que começa um projeto, seja no YouTube, seja em rede social, seja de podcast. Não me liga para saber, né? Se eu tô. Isso é muito marcante para mim. Não me pergunta se eu tô feliz fazendo podcast. Pergunta quanto que eu tô ganhando fazendo podcast. E isso é uma coisa que eu já quebrei a perna de vários amigos. E aí, Sol, os caras do colégio que me chamam de Sol. E aí, Sol, tá ganhando dinheiro lá com podcast? Eu falo, você não tem que perguntar se eu tô ganhando dinheiro, tem que perguntar se eu tô feliz, velho. Você é meu amigo, mano. Você não é a empresa Nestlé que vem me procurar. Pô, mano, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, mas pra te responder, assim, tipo, tô milionário de felicidade, entendeu? Não, tô ótimo. Porque eu tenho entendimento que é tudo consequência. É consequência. Como é que eu vou ganhar dinheiro do podcast se eu não estiver feliz, se o podcast não tiver mais de um ano, se eu não estiver fazendo toda semana, se eu não tiver... Pô, cara, entendeu? Isso aqui não é a bolsa de valores que você mexe. Não é assim. Mexe aqui você ganhou. Mexe aqui, ali você não ganhou. Não, eu trabalho com comunicação. Você nunca sabe se vai ganhar ou não. Não, e é quase desumanizar o profissional de entretenimento, sabe? Isso eu acho muito foda, assim. Isso também vale um pouco para os influenciadores, né? O quanto se desumaniza, né? Assim, o quanto você acha que pode despejar ódio, né, naquela pessoa, ou simplesmente perguntar para ela assim, isso é um negócio, isso está indo bem, isso não está, né? E tirando assim, cara, será que você está realizado, né, fazendo isso? Exato. O que você já... Sabe por quê? Porque aqui, o meu amigo que me perguntou isso tá mal. Ele ganha um salário, mas ele tá mal, ele não aguenta mais ficar na bolsa de valores, tá mal, tá meio corcunda, tá meio dor nas costas, não sei o quê. Então, mas ele quer saber se eu tô ganhando dinheiro, porque a felicidade... Mas quando eu digo para ele que ele deveria perguntar se eu tô feliz e tal, eu também já estico para ele e falo, inclusive, ouve o meu podcast, porque lá no meu podcast a gente fala sobre esse tipo de coisa. Sim. De como a gente, sabe, se eu recebo o Di Ferreiro aqui, eu não quero falar do último disco dele, eu quero falar como ele lidou com a depressão. Eu quero falar como ele, entendeu? Porque aqui a gente propõe conversas, né? Essa é a proposta aqui do podcast, de tentar realmente se conectar com coisas maiores, de tentar, né, abrir a cabeça e bababá. Então ele é um projeto... Essa humanidade, né? Essa coisa da humanidade da pessoa, que a galera, todo mundo olha o Di Ferreiro, até o Chorão, não, porque, pô, o cara é isso, o cara é aquilo, tá... Então, assim, você tá esquecendo que o cara é uma pessoa, um ser humano que tem sonhos, que tá batalhando, que tem fraqueza, que tem vulnerabilidade também, né? O lance de você expor aqui em vários momentos, pô, você tá expondo suas vulnerabilidades, né? Exato, assim, exato. Porra, é muito importante, né? Outro dia eu estava numa conversa com até uma das pessoas que eu bati um papo aqui, que é uma terapeuta, né? Falando assim, cara, porra dessas influenciadoras, desses influenciadores, ninguém lava louça, não? Ninguém lavou banheiro na pandemia? Ninguém teve que fazer alguma coisa isso, que né? não gosta, né? Tipo, porque eu não gosto, não é falar que ninguém gosta. Tem algumas pessoas que gostam, né? Mas assim, cara, não é aquele negócio que você fala, porra, tô aqui com um balde, com um rodo na mão, vamos lá. É muito mais legal mostrar que você tá no restaurante, né? Muito mais exato. gostoso, né? Mas não, e cadê isso durante a pandemia? Mas, né, então, exato. E o legal para quem, né? Eu acho que a gente realmente tá mudando todos esses conceitos, assim, sabe? Que realmente a gente precisa ser menos vida dos sonhos, assim. E muita gente deprimida porque fica vendo a vida dessas influenciadoras, que a influenciadora também tá deprimida. Então vai todo mundo se deprimir, sabe? Pô, e na verdade era só influenciador. O influenciador chega lá e fala: galera, hoje eu acordei deprimidaço.
Vocês também estão assim, ou como a vida é difícil, tem dia que a noite é foda, não sei o quê. Uhum. Aí eu vou até citar a Camila Fremder, que é uma podcaster, que tem um podcast chamado É Nóia Minha, e eu até uso ela muito como exemplo do que é o podcast, como no podcast você tem um público que há anos eu não tive. Na MTV eu nunca tive esse público e no Legendários eu nunca tive esse público. O contato com o público dessas emissoras era sempre mais histérico, no sentido de não acredito, você é! Agora o contato é cara, que legal aquilo que você falou na tua entrevista. Meu, aquilo me tocou, porque eu também, quando eu tinha 15 anos. É uma troca, mas é uma troca tão especial. Então eu não tenho os números que eu tinha na TV, mas eu tenho uma conexão que eu também não tinha na TV. Entendeu? E aí, quando eu falo do podcast como uma plataforma que permite o erro, se abrir sobre depressão, saúde mental, que a Amanda Ramalho, que era do Pânico, tem um podcast muito bom também chamado Esquizofrenóias, que fala sobre saúde mental. No podcast tem pessoas se abrindo, tem pessoas falando sobre as dificuldades, tem pessoas não sei o quê. Tanto que um dos podcasts mais famosos do Brasil é o É Nóia Minha, da Camila Frender, que toda semana vai lá falar sobre as noias dela, sobre ela não dar conta de ser super influenciadora, ela não dá conta de ser mãe, ela não dá conta de ser... Ela não dou conta, gente, de ir nessas festas de marca que tem que ficar 3 horas na festa sorrindo pra todo mundo. Eu não dou conta, gente. E o pessoal ama ela, ama. E as marcas começam a perceber que amam ela também. Porque é muito mais legal dar nela a marca do que dar lá na outra que tá fingindo que tudo que é de mentira, que é fake, entendeu? Então eu acredito que o caminho do marketing, da comunicação, das redes sociais, é aí. E eu sinto que o podcast, até tem um certo medo, eu sei que isso vai acontecer e tal, de alguns players grandes de outras redes virem para o podcast. Isso já acontece um pouco com gente de TV, gente grande de TV. Chega no podcast e acha que está fazendo um programão de TV. Eu agora estou lançando meu... Aí faz um puta lançamento do podcast. Aí faz a semana de lançamento. Gente, isso é podcast. Isso nem existe no podcast. Semana do lançamento. Olha, eu estou aqui com o podcast. Eu vou entrevistar o maior nome da Rede Globo. No podcast, ninguém tá nem aí pro grande nome da Rede Globo, entendeu? Galera quer os manos lá, as minas que estão se virando, não sei o quê. É um público diferente, eu não sei o quê. E quando eu falo com esses grandes nomes, porque eu tenho contato com essas pessoas, que às vezes me procuram para perguntar do microfone e tal, eu tento realmente dizer que, poxa, que a pessoa tem que primeiro entender a ferramenta podcast, para depois, sabe? Porque a gente teve muita gente grande de TV também que foi pro YouTube, anunciou o começo do seu canal do YouTube, anunciou, e você vai lá ver e a pessoa tem, assim, 1.500 seguidores. Flopou geral, né? E ela dava 40 no Ibope, entendeu? E aí ela percebeu que o público não é dela. Ela pode ter ficado 20 anos na Globo, ela pode ter milhões de seguidores na rede social, mas ela percebe que quando ela precisa colocar um projeto individual dela, não é tanto o público. Por quê? E aí por quê? Porque durante anos agiu dessa maneira. Esse público é meu, não trocar ideia com ninguém, esse público é meu, esse público é meu. Esse público não é teu, esse público nem sabe quem você é, só aparece lá naquela emissora lá meia hora por dia, ninguém sabe quem você é, entendeu? Então assim, entrei num papo mais profundo aqui, mais nas internas. Você tocou numa parada foda, que é assim, que é o teu sobrenome corporativo, né? Que eu imagino que acontece, enfim, com a galera do entretenimento. Ah, eu sou fulano da Globo. Ah, eu sou fulano da MTV, né? Então, é o sobrenome corporativo, tá? Tira você deita nessa corporativo. Cama. Quem você é? Quem é você? Quem você é? Sem o seu sobrenome corporativo. Porque fazer sucesso, né? Talvez com um escudo, né, de uma emissora? De uma grande marca, né, é totalmente diferente do que você fazer sucesso com o escudo do zero, né? Totalmente. Bem diferente, que é o que você está fazendo com o sistema solar. Porque também depois de muitos anos na TV eu percebi que eu não tinha construído. Entendeu? Eu percebi que eu tava lá deitada na cama da TV e que na hora que saí da TV, mas não é ninguém, não tem nada, entendeu? Então assim, tanto que hoje em dia, tanto que eu pretendo com o sistema solar é ficar, no sentido de, se fizer algum outro projeto em algum momento, não, eu quero continuar com o sistema solar, porque eu existo fora daqui. Eu sou alguém, entendeu? Sim. Então, assim, e aí, como comunicador, você vai entendendo como é importante você ter
primeiro, é de dentro para fora, é da sua plataforma para a plataforma dos outros, entendeu? É muito melhor você ter essa força, é muito melhor você ter essa... Porque quando você sai da emissora, talvez a marca já não te procure mais, mas se você tem ali o seu cantinho, a marca te procura por causa do seu cantinho, Com entendeu? certeza. E é uma coisa que as marcas também vivem, né? Porque assim, as marcas, né? A gente como pessoa, né? Assim, a gente tem que sempre se preocupar em também se comportar como veículo de mídia, né? A gente não tem só que Exato. virar alguém que passa ali pela mídia, né? A gente tem que Isso. desenvolver um modelo mental de mídia, um modelo mental de comunidade, um modelo mental de marca, né? Que, aliás, eu acho Perfeito. maravilhoso o nome Sistema Solar e, assim, quando eu vi pela primeira vez, já amei, assim. Amei, amei, Eu amei. até brinco que eu só fiz o podcast porque eu achava o nome que o nome era foda, precisava ter alguma coisa com esse nome. Não, sensacional. Felipe, eu gostei muito, 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 assim, dos teus insights, assim, foi Legal demais. uma surpresa muito legal, porque eu senti esse chamado, essa vontade, né, de gravar contigo. Eu falei para o Demais. Alê, comentei com ele, mas acho que é viável, tal. E não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fiquei muito feliz quando você aceitou. Muito mais feliz ainda, né, de ter feito esse meu pre-work, né, de falar assim, cara, tá, eu lembro dele da época da MTV, lembro depois que ele saiu da MTV, deixa eu esmiuçar aqui, te contei no E é começo. legal essa parte é legal, né? Você pesquisar a vida, Eu né, amo, dos seus convidados, porque isso amo, te engrandece como amo, pessoa também. Eu sinto isso toda amo, semana também, assim. amo. Assim, é muito Aí legal. você vê, aí você vê a história, o que aquela pessoa realizou, aí você descobre novos, com o Andreas Kisser eu descobri novas bandas, novos não sei o que, sabe? Você só tende a crescer como pessoa, gente. Sim, Entendeu? não, total. E assim, eu na minha produtora, na Mocotó Filmes, né, uma coisa que para mim brilha meus olhos muito, é assim, é quando você tem uma produtora, quando você está produzindo conteúdo, né, você tem a capacidade de extrair histórias que já estão ali dentro das marcas e das pessoas, só que ninguém contou essas histórias antes, né? Perfeito, perfeito. Isso é muito do caralho para mim, Total. assim. Você achar essas histórias é quase um trabalho de diretor mesmo, assim, de filme. Se fosse Não, fazer um assim, filme, é né? você ir lá pesquisar e tem o detalhe, tem a pessoa, e você vê que os grandes momentos foram feitos de pequenas palavras, de impactos grandiosos, como que você contou aqui do Vilfredo. Isso é muito bonito e acho que isso humaniza muito as relações de trabalho, as relações profissionais, né? Imagina, na época da TV, você sabe disso melhor do que eu. Imagina se discutia saúde mental, né? Teste do sofá era piada, né? Assim, imagina, saúde Exato, mental versus piada exato. do teste do sofá. São coisas que não coexistem, né? E que bom que o mundo Totalmente. está indo, né, para essa direção, né? É, eu sinto que tá mesmo, e assim, eu acho que o caminho, e aí eu faço questão de conversar hoje em dia com todo mundo, assim, quando vem esses convites e tal, se eu posso ir lá conversar, porque também há 2 anos atrás não me chamavam, entendeu? Porque também talvez eu não tivesse ali em um momento de realização e tal. Hoje em dia eu faço questão e de falar dos meus processos, e de falar de peito aberto mesmo, para as pessoas entenderem, e também, como eu sinto que eu tenho uma conexão com as pessoas do meio, os comunicadores e tal, também tento, de alguma maneira, não sei, às vezes as pessoas não se conectam com as minhas ideias, assim, quando o apresentador já é maior e tal, mas alguns conectam, e eu tento realmente dizer que talvez a lógica que a gente foi colocado na TV não seja a lógica ideal. E aí eu brinco no sentido figurado do camarim individual e da van buscando na porta de casa, porque é meio isso, assim, você fica meio intocável. A grande figura da TV virou uma figura meio intocável e a pessoa acha que é assim. E eu acho que hoje em dia o caminho o caminho é 100% contrário. Com certeza. E o que você, assim, o teu processo acho que ficou muito claro aqui dentro dessas várias jornadas, né? Acho que tem uma linearidade muito legal com a área de entretenimento. Eu queria perguntar para você, Felipe, assim, quais são as três... Quem está agora, por exemplo, cara, eu sou bancário ou trabalho no mercado financeiro e, putz, eu sinto que eu tenho um conteúdo super legal, quero começar a, a virar youtuber, virar podcaster, produzir algum conteúdo, eu quero mudar de área, assim. O que você diz para essas pessoas? Faz o Vilfredo aí, vai. Maravilhoso. Não, eu acho que assim, olha, eu acho que eu posso colocar bem dentro da situação do podcast, assim, eu acho que
você não precisa necessariamente, se você quiser sair, né? Ou seja, você não precisa parar de fazer o que você está fazendo para fazer um canal de YouTube. Você não precisa parar de fazer o que você está fazendo para fazer um podcast. Você pode continuar. Se você estiver feliz na tua área, se você achar que essa é a tua área, você pode continuar. Mas eu vejo tudo isso como o complemento da tua área, entendeu? Então, se você é um engenheiro, se você é uma arquiteta, tenha o seu canal de YouTube, tenha o seu podcast, amplifique a sua rede, entendeu? Fale, conte o que está acontecendo. Mas o que eu vou fazer no podcast? Preciso entrevistar as pessoas. Não, você não é um arquiteto e está fazendo uma reforma numa casa no centro de São Paulo? Pronto! Teu episódio é a reforma da casa do centro de São Paulo. Grava, se comunica. Acima de tudo, é um registro de ideias, é um registro de conversas. Então, acima de tudo, o REC, né? Apertar o REC. Se a gente estiver falando aí de comunicação, aperte o REC. Mas potencialize os seus negócios, potencialize você com as redes sociais. Não vá para o YouTube para ser youtuber. Vá para o YouTube para ser o arquiteto youtuber. Muito bom. Vá para o YouTube para ser o dentista youtuber. Não vai lá para ser o que é o Felipe Neto, porque ali é 100% entretenimento e tal. Ali é não cai nessa de que você viu que a Pugliese é isso, então largou tudo, então também vou largar tudo para ser só isso. Não. Vai sentindo a temperatura das coisas, vai fazendo essa migração passo a passo, mas acima de tudo coloque a sua expertise no microfone. Uhum. Fale o que você sabe. O podcast é transmissão de conhecimento. Uhum. Então, se você tem muito conhecimento, use essa ferramenta para potencializar os seus negócios, entendeu? Porque aí você também vai se conectar. A partir do podcast, você vai se conectar com grandes arquitetos da tua área, com grandes engenheiros da sua área, entendeu? E aí você vai poder mandar uma mensagem para aquele arquiteto que você nunca achou que fosse comunicar e vai falar, eu tenho um podcast, você conversaria comigo, e talvez ele tope. E você vai se conectar com uma pessoa que se você não tivesse podcast, talvez você não se conectasse. Então, veja as redes sociais. De networking, como as pessoas não isso. pensam nisso, né? Só que as pessoas veem como, eu preciso largar tudo para virar aquilo. Não, ele é o potencializador do teu negócio, entendeu? Então, sabe, e eu acho que todo mundo tem que ter, eu acho que todo mundo tem que fazer, sem se preocupar com os likes, sem se preocupar com os... Muita gente termina seus projetos por causa disso. Mas eu colocava lá, 120 pessoas me assistiram. 120 pessoas, cara! A gente até fala dos... Né? A gente até fala dos 100 verdadeiros fãs, que quando eu comecei a fazer o podcast, eu fiz uma série de cursos em inglês, e um deles diria sobre os seus 1,000 true fans. Ou seja, você não precisa ter milhares. Se você tiver 100 que consomem tudo que você faz, que não sei, que se você fizer um cursinho online lá, essas pessoas também vão comprar, não sei o que. Você já tem aí, um negócio que é ouro na mão, entendeu? Então, galera, menos. Não cai na onda desses milhões. Não vai pro YouTube olhando o Whindersson Nunes e o Felipe Neto. Cara, você vai passar mal. Você vai ficar mal. Você vai parar teu canal por causa do número de likes, entendeu? Não cai nessa. Vai lá, começa a ver que tem um monte de canal de gente grande que é pequeno e que a pessoa continua fazendo. Vai lá no meu. Vai lá no meu, você vai ver que tem entrevista que bomba, mas tem entrevista que dá 300. E eu tô mó feliz, porque fui eu, passei um momento bom ali e tal. E tiveram 300 vendo, entendeu? Então, os números viraram, né, um padrão de número virou uma coisa meio... Outro dia eu ouvi alguém dizer que só tinha 3 milhões. Né? Complicado. Não, eu gosto muito, Felipe, da metáfora do ônibus cheio, né? 300 pessoas. Quantos ônibus cheios isso dá? Gente, ônibus cheio é foda. Quando você para e pensa no ônibus cheio, cara, puta merda. Né? Coloca isso fisicamente, coloca um do lado do outro, 300 pessoas. É galera, é gente pra caramba, entendeu? Exato. Pensa numa festa, num casamento para 300 pessoas. Uma peça de teatro. Tem gente que luta pra colocar 300 pessoas numa peça, entendeu? Exatamente. É bem nessa linha. Então, assim, acho que se eu posso, né, deixar assim essa dica e tal. E uma outra, acho que até pensando aqui sobre transição realmente, é o mergulho para dentro de você, sabe? Eu acho que toda transição é de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. Não é o que está acontecendo, é quem é você.
quem é você, sabe? Quando eu parei para olhar quem era eu me dei conta que eu tinha me distanciado do futebol, que eu tinha me distanciado de coisas. Que quem é você, geralmente quem é você é quem você era até os 10 anos de idade. Vai lá, volta lá. Vai lá ver o que você gostava, o que você pirava, o que você amava. Aquilo é você, entendeu? E muitas paixões a gente deixou de lado porque era coisa de adulto, agora eu sou adulto, agora eu não sei o que, não sei o que. Não, volta lá, sabe? Desfrute suas paixões genuínas, entendeu? E o futebol, pra mim, é algo muito claro, porque quando eu tava na MTV, eu me distanciei do futebol, porque o futebol era considerado uma coisa meio... Que bobagem, gente. Futebol, ouve o Bob Dylan aqui, pô. Ouve o Beatles, meu. Futebol o quê, velho? Não sei o quê. Tinha muito isso. E eu me distanciei um pouco do futebol. E depois eu me dei conta que, cara, que futebol é minha raiz. Porque eu aprendo a lidar com pessoas através do futebol. Aprendo a lidar com derrotas através do futebol. Aprendo a ir pra cima através do futebol. Então, pô, é ouro. Só que eu só aprendi isso quando eu tava no fundo do poço, que a Fernanda Young diz que o fundo do poço tem mola. Então, que você precisa bater lá no fundo do poço. Porque quando você bate... Porque no fundo do poço é quando você olha pra você desnudo ali e você fala... Eu sou isso aqui, tudo de bom e tudo de ruim que eu tenho está aqui dentro de mim. Aí você bate na mola e quando você volta sabendo melhor quem é você volta sabendo melhor o que você quer, você volta sabendo melhor como lidar. Entendeu? E eu vejo muita gente que ainda não teve esse processo de olhar, porque a vida mesmo não permitiu, foi muito... Entendeu? E fica, né? Eu tô feliz. Não, permita-se não estar feliz. Permita-se ter que olhar para... Permita-se viver uma certa depresinha ali, porque aí você tem que olhar e você cresce. Então, eu acho que assim, faça essa transição de dentro para fora. Às vezes a gente encara todo mundo na nossa vida para não encarar a gente mesmo, entendeu? A gente vive nas vidas sociais para não ter que ter um momento conosco mesmo, e nessa quarentena muita gente quase surtou a partir do momento que teve que conviver consigo mesmo. E aí nem se aguenta, entendeu? Então, o processo é interno. Essa é a dica que eu passei e que eu realmente passo para frente. Assim. E, Felipe, assim, um ponto que eu acho que amarra muito assim, tudo que você falou agora é... Cara, essa coisa da aceitação, né? Que você deve ter passado muito enfim, por vários momentos da sua vida diferentes que eu vi, né? Assim, é fazer as coisas sem essa grande expectativa de aplausos, né? Assim, é você fazer com a coerência, cara. Eu aceitei isso, eu aprovo isso, e o mundo aprovar ou não, ok, eu vou Isso. analisar depois. Mas eu digo isso depois de ter ficado anos pensando da maneira contrária, entendeu? Eu digo isso exatamente porque eu fiquei anos pensando da maneira contrária. Eu digo porque talvez hoje em dia, sabe, eu fiquei puto com a MTV porque eu não participei do VMB. Porra! Eu tinha um programa por ano, eu tava na MTV, eu não sei, entendeu? Porra, entendeu? Então assim, quer sempre mais, quer sempre não sei o quê, não, menos, simples, não sei o quê, porque o que vale é a gente é um pouco a saúde mental, e isso tem a ver com saúde mental, entendeu? Tenha o seu processo de maneira simples, que as coisas que acontecerem vão ser quase que um bônus para você, entendeu? Então, assim, trabalhar mais, diminuir a expectativa e tal, muito pezinho no chão, muita simplicidade mesmo, simplicidade mesmo na vida. O que você quer se você ganhar muito dinheiro? Eu quero tirar meu tênis e pisar na grama, entendeu? Tipo assim, não quero o barco, não quero não sei o quê, sabe? Essas coisas. Então, você vai entendendo. Isso é um processo de vida mesmo, assim, mas realmente, você se livrar dessas amarras faz você conseguir, hoje em dia, acho que tocar o barco de uma maneira melhor. E que privilégio saber disso antes dos 40, né? Não ter que esperar os 50, os 60, né? Que bom a gente falar sobre isso, né? Fato, porque a gente ainda tá muito jovem, entendeu? E realmente, depois dos 50, 60, aí o mercado se fecha, aí as coisas ficam mais difíceis, fisicamente a gente já não é o mesmo, não sei o quê. E eu não quero lá ter que cair todas essas minhas fichas, ter que não sei o quê, entendeu? Então... A não ser que você seja o Wilfredo e a Heloísa Schirman, né, gente? Aí, né? Maravilhosos. Entrem na internet aí, pesquisem Família Schirman, entrevista com eles, porque são palestras motivacionais incríveis. Assim. Não, e assim, os filmes, os livros, né? Conteúdo multiplataforma. Tem podcast do Felipe com o Capitão. E com a Heloísa também, né? Com a Heloísa, com o Wilhelm. A gente gravou 2 semanas atrás com o Wilhelm também. Eu vi, era entre o ar
ar e o mar, né? Era alguma Isso, a gente entrevistou um balonista, um cara que vive no ar, entrevistou um velejador que vive no mar para entender a visão dessa. E a gente é a Terra, né? Nós somos a Terra. Demais, 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 demais. Esse eu não vi ainda, mas eu vi o thumb lá, Assiste, vou assiste que vai ser assistir. legal. Felipe, olha, você tem muito mais competência do que eu para fazer isso, então eu quero pedir para você pedir para o pessoal te seguir. Bom, eu vou te pedir para o pessoal te seguir, você pede para o pessoal assinar o canal do TIP, tá bom? Vamos Tá trocar, bom, tá gente, bom. ó, Sistema Solari, podcast no YouTube, vários episódios incríveis. Aqui a gente acabou de indicar alguns, mas assim, tem muita gente legal e tem muito papo incrível lá. Seguir o Felipe nas redes sociais e o Felipe vai pedir para assinar aqui o canal do TIP. Maravilhoso. Então, ó, você, antes de ir lá me seguir na rede social, antes de ir lá, você vem aqui e você segue o canal do TIP, porque a gente tem feito, a Lud tem feito conversas muito legais. Hoje eu tive a honra de participar aqui, de poder falar um pouquinho mais sobre essa experiência. Espero que tenha ajudado. Eu acho que, né, a gente não está falando diretamente para você, no seu caso, mas é indiretamente. Pega aqui as nuances das coisas que a gente falou, leva para o teu meio, leva para a tua situação atual, tenta tirar fagulhas e despertares, porque a gente é isso, a gente é essa junção de opiniões alheias e tudo mais. Então, assina o canal aqui, porque é toda semana que tem conteúdo? Como é que está acontecendo aqui a história? Todo dia em agosto. Então, maravilhoso, em agosto. Esse é o mês, então, para vocês assinarem. Valeu. Felipe, muito obrigada pelo seu tempo, muito grata de ter você aqui com a gente. Amei a experiência, amei relembrar muitas coisas legais da minha vida e tenho certeza que da sua vida também. Com certeza, esse aqui é um encontro não só nosso, mas também permitido pelo Alei, que cai com a família Schirmer, e já trouxemos um Chorão. Então tá todo mundo aqui, todo mundo participou dessa conversa aqui. Então, até vamos deixar aqui um salve eterno ao grande Chorão e até porque não dedicar aqui essa nossa conversa ao Chorão. Eu sou de Santos, já que você é de Santos também. E eu tenho grandes amigos aí de Santos e eu acho Santos um polo criativo muito legal. Muita gente já saiu daí, muita gente muito diferente mesmo, com conceitos de gente que se olha e fala, uau, que pessoa interessante, né? Saiu de Santos, que é um lugar especial, assim, um lugar tem uma água maluca aí que já saiu Pelé, Robinho, Neymar, enfim. Estamos batalhando para isso, para que siga um polo criativo e que permita que os talentos aqui, né? Tem que fomentar mesmo, Santos tem que se entender como um lugar assim, exato, sabe? Isso é muito importante, com certeza. Exato. A gente está nesse processo, de novo. É um processo, a gente está nesse processo aqui, o TIP é uma partezinha importante dele, né? Mais de 2.000 alunos já foram treinados pelos nossos conteúdos, mas numa jornada longa, numa jornada cheia de altos e baixos e, enfim, né? A gente tem que assumir todos os nossos acertos e os nossos erros. E estamos aí também no processo de... O TIP está em transição de carreira. Maravilhoso, maravilhoso. O projeto sobre transição de carreira está em transição de carreira. Exatamente, exatamente. Nada mais justo. Breve, minha gente. Nada mais justo. Felipe, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho com a gente, tá bom? Obrigado a você. Beijo. Um grande beijo. Tchau.